Eu, como o único irmão mais velho na seita amado pela irmã mais nova X1, escolhi escapar deles no dia em que estava prestes a alcançar o sucesso. E até me escondi em montanhas desertas para que eles não me encontrassem. Acontece que eu sou o irmão mais velho bucha de canhão na história inicial deste mundo Shoyuan, que no futuro se tornará um sacrifício para o protagonista masculino conquistar as protagonistas femininas. Então, quando soube que X1 estava prestes a trazer o protagonista masculino para a montanha, peguei a bagagem que havia preparado há muito tempo e me escondi nas montanhas desertas. Mas, infelizmente, encontrei uma das protagonistas femininas aqui. Nesse momento, dentro da caverna, uma mulher com um véu no rosto estava corada, transpirando abundantemente, um par de olhos lascivos puxando inconscientemente suas roupas, revelando clavículas brancas como jade e aqueles seios fartos. Sentindo que seu corpo estava ficando cada vez mais quente, os olhos da mulher estavam frios como gelo. Olhando para o garoto bonito que apareceu de repente na frente dela. No segundo seguinte, a luxúria tomou conta de seu corpo. Os olhos originalmente frios agora se tornaram turvos. Ela se encostou na parede de pedra, segurando seu peito com força com as duas mãos. Gemidos irresistíveis em seus lábios vermelhos sedutores. A voz era como um choro, como um sonho, como uma ilusão, como uma sereia cantando. Uma beleza deslumbrante como essa. Então, depois de ouvir X1 dizer que traria o protagonista masculino para a montanha, minha primeira escolha foi fugir. No entanto, como se estivesse predestinado, encontrei a protagonista feminina Liu Wei, que estava envenenada com amor, na caverna. Essa história e linha do tempo não batem. Deve ser a irmã Júnior descendo a montanha e encontrando a protagonista. Como pode ser eu? Eu olho para Liu Wei à minha frente, que está exalando o calor. O livro apenas menciona brevemente que vem de Liu Wei, que é apaixonada pelo palácio Tai Shan Chongqing, e contraiu o veneno do amor nas montanhas da longevidade. E então foi salva pela irmã Júnior. Quanto ao porquê de ela ter vindo para o deserto oriental, e por que ela contraiu o veneno do amor, aquele autor preguiçoso não mencionou nada. O conteúdo posterior é todo sobre como a irmã Júnior interpreta. Chegou a escrever 100.000 caracteres de interpretação. Eu deveria salvá-la ou não? Estou muito aflito neste momento. Para ser honesto, é falso dizer que não estou tentado. Eu não sou Liu Xiaoyi, mas o ponto crucial é que, se eu fizer isso, serei definitivamente morto pelo protagonista antes do tempo, justamente quando eu ainda estava pensando no que fazer. Um par de braços finos e brancos como raízes de lótus, de repente agarrou meu pescoço. Imediatamente depois, um corpo delicado como se não tivesse ossos de repente, se jogou em meus braços. Uma leve fragrância de lótus invadiu meu nariz. A razão me diz para ir embora imediatamente, mas meu corpo está incontrolável. Involuntariamente, uma das minhas mãos agarrou a cintura fina de Liu. Minha mão começou a se mover sozinha. O corpo delicado foi repentinamente atacado. Liu, que estava um pouco confusa, acordou rapidamente. Ela levantou a cabeça com dificuldade e disse com uma voz fraca: "Você não, mão." No entanto, eu parecia não ter ouvido. Nesse momento, eu estava parado ali, estupidamente, com uma expressão como se tivesse visto um fantasma. Porque, bem agora, quando minhas mãos estavam percorrendo o corpo de Liu, um livro apareceu de repente na minha mente. Em seguida, linhas de texto apareceram na primeira página, como se alguém estivesse escrevendo: "O discípulo da seita Nuvem Azul, ZHNG Vuji, encontra por acaso na Cordilheira da Longevidade Liu, a santa do Palácio Supremo Xuan Qing, envenenada com o veneno do amor. A máscara de um cavalheiro virtuoso está rachando." Eu realmente não queria tirar vantagem de alguém em apuros, mas Liu Wei, dominada pela luxúria, não conseguia suportar, e se jogou diretamente em meus braços. Inconscientemente, uma das minhas mãos vagueou pela cintura delicada de Liu Wei, vendo a mesma descrição no livro. De repente, tive uma suposição ousada. "Fada, sinto muito." Depois de dizer isso, eu virei a cabeça diretamente, através do véu, em direção aos lábios vermelhos e suculentos de Liu Wei. Eu a beijei diretamente. Em seguida, a máscara rachando, através do véu. Então a beijou. Exatamente. Fiquei chocado por dentro. O que está escrito aqui? Deve ser cada palavra e ação minha. Mas por que este livro não apareceu antes? Só apareceu hoje. Não me deu tempo para reagir. Uma voz suave e latejante veio aos meus ouvidos, me assustando instantaneamente. "Não, não faça isso. Ajude-me." Assim que a voz suave e latejante entrou em meus ouvidos, como pólvora acesa, a corda na minha mente, que estava ligeiramente tensa, quebrou instantaneamente. "Fada, eu posso te ajudar.
Só que depois, não vá me abandonar depois que tudo acabar. No momento mais crucial, eu não esqueci de lembrar em voz baixa. Eu sou apenas um frango insignificante no estágio inicial da construção da fundação. E no livro, Liu Wei, a Santa da Taishan Xuan King Palace. A Santa da Taishan Xuan King Palace, Liu Wei, está no estágio final do núcleo dourado. Na história, a irmã mais nova foi perseguida por ela por um dia inteiro. Um dia e uma noite inteiros. Se não fosse por ela estar dominada pelo desejo agora, eu estimo que 10 de mim não conseguiriam vencê-la. Não, culpo. Você. Liu Vi ofegante, apoiou-se em meus braços. Uma voz fraca saiu de seus lábios. Só que depois de dizer isso, 2 lágrimas claras escorreram do canto de seus olhos. Liu Vi sabia que desta vez foi descuido dela. Deveria ter ouvido as palavras de sua mestra, antes de vir para o deserto oriental. E ela é a santa venerada na seita. Pura e intocada. Perdeu a virgindade para um pequeno cultivador que está apenas no estágio de estabelecimento da fundação. Felizmente, este jovem é bonito. Caso contrário, ela, Liu Vi, preferiria ser queimada viva pelo fogo do desejo do que isso. Nesse momento, eu sinto o sangue fervendo em todo o meu corpo. A linguagem sagrada aqui já diz tudo. Se eu não agir agora, estarei ofendendo os leitores que leem o livro. Nesse instante, Liu Wei, em meus braços, levanta-se repentinamente e me derruba no chão. Então, fada, não tenha tanta pressa. Aquela fada. Como suas roupas se abriram? Fada. Como pode haver uma flor de lótus aqui? O tempo passa a cada segundo. Em minha mente, aquele livro sem nome começa a escrever automaticamente novamente. Em Taishan Xuan King, sob o doloroso pedido da Santa Liu Wei do palácio, o cavaleiro Li Shuiyuan é forçado a sacrificar-se para salvá-la. Sob a ação de Lamian Momo, as peças de roupa no corpo de Liu Wei silenciosamente se foram, revelando uma pele branca e macia. 200.000 palavras de conteúdo omitidas aqui. Não se sabe quanto tempo se passou. 1 dia ou 2 dias e meio. Ninguém sabe. Liu Wei estava quieta e calma, como um gatinho, dormindo docilmente em meus braços. As pontas dos pés ligeiramente curvadas. Um olhar corado e feliz em seu rosto. Enquanto eu estava deitado no chão, imóvel, pensando sobre qual é o significado da vida. Claro, eu também estava com medo de acordar essa fada aqui. Se acontecesse mais algumas vezes, eu realmente desmoronaria. Mas neste momento, no meu íntimo, eu estava muito curioso. Que razão poderia ter feito Liu Wei correr do domínio divino de Zhongguozhou para o Oriente? Porque durante o processo de desintoxicação agora, eu descobri que Liu Wei tinha ferimentos graves. Não é veneno do amor. Que tipo de veneno do amor fica mais forte quanto mais é resolvido? Se eu não amasse aprender, especialmente estudar algumas posições difíceis, eu quase teria sido continuamente. Justamente quando eu estava tentando me lembrar, um som confortável, além de um ligeiro gemido manhoso soou. Em seguida, eu percebi que a mulher em meus braços, seus longos cílios tremeram levemente. No segundo seguinte, eu me levantei instantaneamente. Peguei as roupas espalhadas por todo o chão, sem a menor hesitação. Operei a energia espiritual dentro do meu corpo e voei rapidamente em direção à entrada da caverna. Eu não acredito que uma santa que perseguiu alguém por 1 dia e 1 noite se deixaria levar tão facilmente. Apenas a algumas dezenas de quilômetros da entrada da caverna. Apenas alguns suspiros para chegar. Mas assim que pisei para fora da entrada da caverna com um pé, eu obedientemente recuei. Nada mais, uma espada fria e gelada estava apontada para o meu pescoço. Sentindo o significado extremamente aterrorizante atrás de mim, eu estendi a mão e segurei a lâmina, movendo-a lentamente para o lado. Virei a cabeça e sorri. Aquela fada. Você acordou. Eu achei a caverna muito abafada. Queria sair para tomar um pouco de ar. Venha cá. Atrás de você. O corpo delicado de Liu Wei tremia ligeiramente. Lábios vermelhos emitiram uma voz fria e incomparável. Mas se você ouvir com atenção, venha cá. Não me faça dizer uma terceira vez. Liu Wei estava olhando para mim. O tom originalmente frio e incomparável tornou-se muito mais suave neste momento. Da mesma forma, mais uma vez apareceu em seu rosto um leve rubor, vendo a expressão de Liu Wei. Essa expressão. De repente, pensei em uma consequência terrível. Esse veneno do amor não foi completamente eliminado, foi? Não é à toa que depois, Liu Wei perseguiu a irmã mais nova por 1 dia inteiro. Fada, você não vai querer que eu beije de novo, vai? Eu disse o que estava pensando, hesitante.
sendo perguntada assim por um garoto, quase da mesma idade que ela e muito bonito, perguntando desse jeito. Liu Wei estava muito envergonhada para admitir, mas sua voz gradualmente gentil, e um olhar vago que reapareceu em seus olhos azuis, atraíram profundamente. Aquilo. Poderia me deixar descansar um pouco? Eu perguntei em voz baixa. Claro que quero. Mas o problema principal é que a coisa parecida com o veneno do amor, no corpo de Liu Wei é muito estranha. É simplesmente fatal. Ao ouvir isso, a expressão de Liu Wei ficou fria. Não. Vamos fazer isso agora. Ainda há pelo menos um quarto do Nirvana. Lótus imortal não dissolvido em seu corpo. Se eu não ajudasse, ela seria morta pela energia pura Yang. Eu murmurei baixinho. Fada, você não pode ser mais gentil? Ou me deixar estar por cima? Afinal, você precisa da minha ajuda. Pelo menos a atitude deveria ser melhor. Assim que Liu Wei abriu a boca. No segundo seguinte, o rosto branco e macio ficou incrivelmente vermelho novamente. Sem dizer uma palavra, ela se transformou em uma sombra. E mais uma vez, me derrubou no chão. Liu Wei, com sua primeira experiência, parece ter descoberto algo. Novo continente Ramen Venven. Ramen Venven, que gosta de ajudar os outros. Não suportando continuar a ver a santa sofrer, só me restou sacrificar-me mais uma vez. Desta vez, o veneno do amor não é tão forte quanto da primeira vez. No auge do trabalho, eu ainda me distraio olhando para minha mente. O processo preenchido em dezenas de páginas. Meu coração está cada vez mais curioso. Esta deve ser a existência semelhante a um roteiro que obtive após minha transmigração. Mas qual é a função? Não pode ser tão simples quanto registrar, e então adicionar material e postar em algum fórum. De repente, mostrei uma expressão de surpresa. Isto é, apenas agora, percebi que no final de cada página, aparecem tamanhos diferentes, pontos de luz de cores diferentes, justamente quando estava prestes a clicar para ver. De repente, senti minha mente tonta, e então caí para trás. Liu Wei. Depois de um longo tempo, Liu Wei bufou friamente. Seu olhar frio passou pelo meu rosto. Embora tenha rompido o gargalo com sucesso, mas eu nunca pensei que seria aqui. Perder a virgindade. Olhando para os rastros de sangue a 3 polegadas abaixo do meu abdômen, uma luz fria de espada iluminou repentinamente a caverna. A ponta da espada de Liu Wei já estava pressionada contra minha garganta, mas vendo a expressão sonolenta e pacífica no rosto do jovem, sussurrando fada sem parar. Fada. A ponta da espada na mão de Liu Wei estagnou. Ela soltou um suspiro. Esquece. Afinal, não nos encontraremos novamente no futuro. E se não fosse pela ajuda dele, eu realmente teria morrido desta vez. Pensando nisso, o olhar de Liu Wei para mim, na verdade, revelou um pouco de ternura. Eu não tinha percebido agora. Este jovem é realmente bonito. E aquela coisa era tão, como se estivesse fazendo algo errado. Quando Liu Wei estava saindo, ela secretamente olhou para aquilo meu de novo. Seu belo rosto ficou ligeiramente vermelho. Quanto tempo se passou? Eu acordei meio confuso. Olhei ao redor. Percebi que Liu Wei já não estava na caverna. Sério, vestiu as calças e ficou durona? É bom que eu não te encontre de novo. Estou muito insatisfeito com esse comportamento dela de virar a cara. Isto é uma pergunta. A voz de uma garota ingênua, como se estivesse bêbada, de repente soou no meu ouvido. Discípulo, o que você está fazendo nas montanhas da longevidade há 7 dias seguidos? Volte logo. O mestre tem uma missão para você. As montanhas da longevidade estão a pelo menos centenas de milhares de quilômetros do portão imortal Qinjun. Essa bêbada Qinji tem um nível de cultivo tão absurdo? Na verdade, consegue fazer transmissão de som bidirecional por milhares de quilômetros? No início da obra original, aquele autor cachorro apenas escreveu brevemente. O mestre foi o Lorde Imperador Qinji do Reino Superior em sua vida passada. Ela é comparável à Imperatriz Yui, que é como uma divindade, por estar competindo com outros lordes imortais do Reino Superior, pela posição de Dalu, sendo atacado por outros imperadores imortais juntos. O resultado foi a reencarnação e o recultivo. Não havia uma descrição clara de seu nível de cultivo na ajuda. Apenas dizia a seita imortal Qinjun. Várias outras obras o respeitavam muito. O último líder da seita Qinjun até disse uma vez: com as obras de Qion Minfin, a seita imortal Qinjun pode ficar despreocupada por 10.000 anos. Há mais um ponto. Ele é extremamente protetor com os seus. Lembro-me na história. Depois que meu Au morreu em batalha, Oriental Imperial não nos teve por milhares de anos depois disso. Isso é tudo que está no livro. Mas nesses anos de viagem, descobri que esta velha tem muitos pequenos segredos desconhecidos.
preguiçosa e come muito. Gosta de beber. Gosta de dormir, etc. Todas as coisas grandes e pequenas em que Minfin estão sendo processadas por mim. Você diz por que sou eu? Porque além desta velha em que Minfin, a segunda pessoa restante sou eu. Enquanto eu estava pensando nessa velha, como me encontraram? Você deveria ter transmitido novamente. Discípulo, por que você não fala? Você não vai me abandonar, vai? Imediatamente após as palavras da mestre, me surpreendeu instantaneamente. Sua irmã Júnior está atrasada devido ao casamento. Não subiu a montanha. Se você for embora de novo, Kyungmin Peak só terá eu sobrando? Ao ouvir isso, eu disse chocado. Não, mestre, o que você está dizendo? Você não trouxe a irmã Júnior de volta? A trama original não era assim. Eu me lembro claramente. A mestre trouxe a irmã Júnior para a montanha. Quanto ao casamento da irmã Júnior, não foi escrito no livro. Será que por causa de mim e Liu Wei, deixou a trama seguir em uma direção desconhecida? Mudar? Eu sabia que você não conseguiria abandonar a mestre. A mestre finalmente ouviu as palavras do discípulo. A voz estava cheia de riso. Não consigo deixar você ir, seu grande beberrão. Agora só me preocupo com essa trama. Será que vai desmoronar? Estou tão ansioso que... Mestre, sobre a irmã Júnior que você mencionou. Afinal, o que está acontecendo com o contrato de casamento? Irmão mais velho, a bebida acabou. O mestre vai procurar bebida para beber. A voz infeliz do mestre veio de lá. Mestre, eu volto já. E trago bebida para você. Fique no pico Kyungmin e não saia. Eu também estou completamente convencido. Esse beberrão que nem tem 1,60 metros de altura. Toda vez que pergunto algo a ele, no final, é sempre, irmão mais velho, a bebida acabou. Então, irmão mais velho, volte rápido. O mestre disse meio tonto. O canto do meu olho se contraiu levemente. Sim, mestre. A transmissão de voz foi cortada. A paz voltou à caverna. Parece que desta vez não consigo escapar, mesmo que queira. Se eu soubesse, teria lido o livro inteiro na época. Talvez eu pudesse descobrir algumas tramas ocultas. Agora, é de verdade. Sinto como se tivesse duas cabeças. Esquece. É melhor eu ver primeiro o efeito deste livro sem nome. Agora mesmo. Percebi que enquanto eu e o mestre continuávamos a conversar, o livro sem nome na minha mente abriu-se mais uma vez. E então linhas de texto apareceram automaticamente. Depois que o mestre do pico de Kyungmin retornou ao pico, ele descobriu que seu discípulo não estava lá. No começo, ele não pensou muito sobre isso. Mas depois de 7 dias sem ver seu discípulo, ele sempre se sentia inquieto. Ele me localizou nas montanhas Vanshou através do meu pingente de jade. Localizei você nas montanhas Vanshou. Pingente de jade. Olhei para o conteúdo do livro. Percebi de repente. Este pingente de jade foi dado quando eu me tornei discípulo. O mestre me deu. Ele disse que era um pingente de jade protetor. Há um movimento casual dele dentro. Ainda me lembro do que ele disse. Não, e há uma peça do meu mestre dentro deste pingente de jade. Abaixo de Mahayana, esta espada é invencível. Acima de Mahayana, esta espada ainda é invencível. Retomo meus pensamentos. Continuei olhando para o restante do livro. Mestre bebia vinho, enquanto conversava comigo. Quando ouvi dizer sobre o casamento da irmã mais nova, perguntei apressadamente o motivo. O mestre disse que o vinho tinha acabado. E me disse para voltar rapidamente. No entanto, o verdadeiro propósito do mestre é... Que diabos? Continue escrevendo. Escreva logo o verdadeiro propósito do mestre. Essa sequência de reticências me deixou louco. Nesse momento crucial. Simplesmente para... A ponto de não saber que a curiosidade mata o gato. Eu era o bucha de canhão do irmão mais velho na seita. Mas inesperadamente me tornei o luar branco nos corações das irmãs mais novas. Todos os dias, para competir pelo meu favor, elas não hesitam em vender sua beleza. Mas depois de 3 anos, elas ainda não conseguiram o resultado desejado, levando ao seu desejo de me possuir, que aumenta dia após dia. Nesse momento, na base da montanha da seita, em frente ao portão, há 2 jovens delicadas e adoráveis, garotas puras e encantadoras, discutindo incessantemente um segredo chocante. Bom, pequena Xian'er, mestre nos chamou aqui, para guardar o portão da montanha por 3 dias para praticar. Você estava secretamente lendo o relatório mensal dos segredos celestiais pelas minhas costas. O relatório mensal dos segredos celestiais é um diário publicado pela divisão Shenxiao e Pavilhão Tianji, atualizado mensalmente e distribuído em Jade. Nele estão registrados os rankings de jovens cultivadores de todas as seitas, grandes e pequenas. Aqueles que entram na lista são todos talentos de primeira linha, que certamente se tornarão grandes figuras no futuro.
Claro, isso se não morrerem antes. No entanto, a grande maioria das pessoas não quer ver a lista de talentos, mas sim a lista de fofocas, que registra no mundo todos os tipos de segredos. Bai Xian'er rapidamente estendeu a mão e cobriu a pequena boca de Xia Xuanin, dizendo: Ai! Xuanying, fale mais baixo. Cuidado para a mestra não ouvir. Entre os 7 ventos do portão imortal Qinjun, Xiao Jufeng só aceita discípulas. Bai Xian'er, Xia Xuanying são todas discípulas de Xiao Jufeng, a mestra delas. A real pessoa Lin Yue é famosa por ser exigente. Sabe disso e ainda fica olhando? Xia Xuanying tirou a mãozinha da boca dele. Está procurando de novo sobre seu irmão sênior lá em cima? Bai Xian'er, a irmã júnior mais nova de Xiao Jufeng. A mestra a encontrou do lado de fora. De natureza vivaz. E muito amável. Ele é. Não. É a pequena favorita de todo o portão imortal Qinjun. Mas tem um ponto ruim. Essa irmã júnior é obcecada por beleza. Quando o irmão sênior subiu a montanha para se tornar discípulo, ele acidentalmente olhou para ela. A poderosa voltou e chorou e fez birra com a mestra, querendo que seu irmão sênior fosse para Xiao Jufeng. O mestre ficou tão zangado que o trancou no vento por meio mês. Proibido de sair. Shua YNGG. Ouviu o tio mestre da seita dizer que seu irmão mais velho saiu para ganhar experiência há 7 dias. Não sei quando ele voltará. Não mencionou nada sobre mim. Bai Xian'er começou a falar sobre outras coisas. Venian. Xia Xuanin ficou surpresa. Seu irmão mais velho saiu para ganhar experiência? Quando isso aconteceu? Vendo a reação da irmã sênior Xia, Bai Xian'er fez beicinho. Primeiro me disse para não perguntar. Ela mesma não se importa com o irmão mais velho. Como não se importar? Xia Xuanin ousaria afirmar que todos na seita imortal Qinjun estão profundamente interessados no irmão mais velho. O irmão mais velho sempre foi o mais misterioso da seita imortal Qinjun. O gênio mais poderoso. Nunca aceitou um discípulo. Ou tem o potencial de um grande imperador. Rumores internos da seita imortal. Deixando o irmão mais velho no pico Kyugmin por 3 anos. O cultivo já atingiu o núcleo dourado. E esta é uma estimativa conservadora. É que a reencarnação de um imortal não pode ser julgada pelo senso comum. Oi, pequena fada. Conte para a irmã mais velha o que está escrito lá em cima. Há algum registro sobre seu irmão mais velho? Recolhendo seus pensamentos, Xia Xuanin riu algumas vezes charmosamente. Irmã mais velha, venha dar uma olhada junto. Bai Xian'er balançou o relatório mensal de segredos celestiais em sua mão e deslizou para perto. Estou te dizendo, o conteúdo deste relatório mensal é muito explosivo. Nesse momento, ela parecia uma pequena raposa, seduzindo Xia Xuanin. O que há de tão interessante para ver? Xia Xuanin se aproximou e abaixou a cabeça para olhar. É o mesmo que o irmão mais velho. Xia Xuanin murmurou para si mesma. Parece que este relatório mensal é realmente diferente. Ele estava um tanto curioso. Continuando a ler. Que decepção! Basicamente, as classificações estão subindo e descendo. Até que o quadro de fofoca saiu. A Santa Li do Palácio Supremo Imortal. Embora solteira, é certamente surpreendente. Mas parece que ela já tem um parceiro dão. Quem será essa pessoa? Este jornal continuará rastreando e reportando para você. Bai Xian'er perguntou ao lado. Então? A irmã mais velha Xia é espetacular? Xia Xuanin assentiu. Este Palácio Supremo Imortal está nos clássicos do Portão Imortal de Qinjun. Já foi registrado. É uma super seita no domínio divino central. Cada santa passa por camadas de seleção. Aptidão, aparência, o caráter e assim por diante devem ser os melhores dos melhores. Portanto, cada santa é uma beleza que encanta o país e a cidade. Não apenas é procurada pelos cultivadores masculinos locais, mas também tem inúmeros pretendentes em outras regiões. Agora que foi relatado pela Yaveli Secrets Pavilion que ela tem um parceiro dão, seja verdade ou não, acho que uma grande quantidade de lambibotas está com o coração partido. Pequena fada. Não vi nenhuma notícia sobre o irmão sênior Huan. Isso é realmente explosivo. Mas Xia Xuanin queria ver ainda mais coisas sobre mim. Huan Xian'er chegou. Irmã sênior Xia vira uma página. Xia Xuanin beliscou a página do livro com sua mão delicada, virando-a suavemente, olhando para toda essa informação densa sobre o seu irmão sênior. Relatórios sobre a morte de bestas demoníacas na cordilheira de Vanshou. Xia Xuanin não pôde deixar de respirar fundo. A força específica pode estar um pouco exagerada, mas ser capaz de reduzir 1/3 dos demônios da cordilheira de Vanshou, isso deve ser pelo menos transformação divina. O pico Xiaoju deles. O mais talentoso irmã sênior Huan cultivou por 20 anos. Só então alcançou o estágio final do núcleo dourado.
Na época, foi elogiada por outros chefes, dizendo que ela tinha a postura de se tornar uma imortal, mas comparado com este seu irmão sênior, é simplesmente um mundo de diferença. Pequena fada, o que você está dizendo sobre isso? Os registros sobre o irmão mais velho Ling são verdadeiros? Xia Xuanin ainda está um pouco incrédula. Eu também não sei. Este relatório mensal Tianji foi o que peguei do tio marcial chefe da seita. Ele tem muitos outros lá. Como minha fã número 1. Bai Xian'er acredita em seu irmão mais velho Ling do fundo do coração. Mas o que está escrito neste relatório mensal é realmente um pouco exagerado. Ele também não se atreveu a falar bobagens, ouvindo que até o grande mestre da seita está preocupado com este assunto. Xia Xuanin também ficou chocada. Irmão mais velho Ling. É verdade? O que é verdade? Por que a seita imortal enviou apenas 2 garotas do período de refinamento de Qi para guardar o portão da montanha? De repente, uma voz suave o interrompeu. Uma voz suave veio de trás dele. Xia Xuanin se virou e procurou a origem do som. Quem está falando? As palavras ainda não tinham sido ditas pela metade, mas ele ficou parado ali, atordoado. O relatório mensal Tianji em sua mão, plaf, caiu no chão com um som duro como esculpido em pedra. Era um rosto bonito e afiado. Um rosto que faz a respiração parar abruptamente. Era algo indescritível. Uma aura como se ninguém no mundo pudesse se comparar a ele. Pequena fada. Eu não estou sonhando, estou? Xia Xuanin virou a cabeça atordoada e perguntou a Bai Xian'er, que também estava chocada ao lado dela. Ele não esperava me encontrar aqui. Pequena fada não disse que seu irmão mais velho estava em treinamento? Irmã sênior Xia. Isto não é um sonho. É o irmão mais velho Ling. Irmão mais velho Ling. E Bai Xian'er, que estava ao lado, ficou parada por um segundo. É tudo verdade. Eu apenas terminei de usar o talismã de teletransporte para o sopé da montanha da seita imortal, vendo apenas 2 jovens no estágio de Qi condensation guardando os portões da montanha. Por razões de segurança, eu perguntei casualmente: por que essas 2 estão agindo como loucas? Gritando ali. Essa que se diz chamar Bai Xian'er é ainda mais ultrajante. Correu para cima como se não se importasse com a vida. Franzindo a testa, levantei a mão para impedir Bai Xian'er, que estava prestes a se lançar sobre mim. Chegamos. Irmã aprendiz, diga o que tem a dizer diretamente. Não precisa tocar. Perdeu a compostura. Eu queria simplesmente ir embora. Mas aquele livro sem nome na minha mente acordou neste momento. Bai Xian'er, a discípula mais nova de Lian Lin, do pico bambu pequeno da seita Nuvem Clara, foi encontrada por Lin Yu e Zhenrin em um templo antigo abandonado, quando passou pelo domínio do demônio celestial há mais de 10 anos. Parece ser a causa de uma história de vida amarga. Domínio do demônio celestial? Não é o santuário da seita demoníaca? E essa irmã aprendiz chamada Bai Xian'er foi pega por Lin Yu e por acaso. Embora o mapa do livro não estivesse totalmente aberto no início, mas algumas grandes histórias de fundo, aquele autor cachorro apresentou a configuração. Eu me lembro. Este mundo é dividido em 9 domínios, que são o domínio divino central, domínio da desolação oriental, domínio de Shimo, domínio de Namin, domínio de Beidou, domínio do deus bárbaro, domínio do demônio celestial, domínio do espírito fantasma, e também o domínio selvagem. Exceto pelo domínio de Shimo e o domínio selvagem, não há domínio sagrado do culto demoníaco. O culto demoníaco existe em lugares grandes e pequenos em outros domínios. E o domínio do demônio celestial é o domínio cerimonial de todos os demônios e do culto demoníaco. Também é chamado de domínio sagrado pelas pessoas do culto demoníaco. No início da história original, quase não há enredo sobre a irmã Júnior Bai do portão imortal Qinjun. Quase nenhum. Mas este grande livro do tesouro registrou este assunto. Muito estranho. Irmão Sênior Lin. Irmão Sênior Lin. Sons apressados interromperam meus pensamentos. Por que você está tão perto? Fique longe de mim. Em um momento de desatenção, descobri que esta fada Bai realmente se aproximou diretamente do meu abraço. Onde está minha mão? Não foi para impedir essa garotinha? Pequena fada, não seja travessa. Saia dos braços do irmão Lin rapidamente. Embora Xia Xuanin também estivesse muito feliz ao me ver, como irmã mais velha, ela sabia como uma jovem deve se comportar. Ela imediatamente quis tirar Bai Xian'er dos meus braços. Eu não quero. Irmã Xia. Bai Xian'er usou toda a sua força e agarrou meus braços com força. É tão raro eu encontrar uma pessoa real. Você quer que eu vá embora? Só quando me lembrei que voltava desta vez, para resolver assuntos sérios com o mestre. É que falei. Ei, que tal nós 3 conversarmos em outro lugar? Os 2 são discípulos do Pico da Pequena Bambu. Eles foram enviados por ordem da tia marcial Lin Yui
para guardar a montanha por alguns dias como treinamento. A mais velha entre elas é Xia Xuanin. E a outra que acabou de me abraçar se chama Bai Xian'er. Ambas são lindas e têm bons dentes. Uma beleza em flor. Quanto ao porquê de eles dois, assim que me viram, começarem a me seguir. Depois que ouvi a explicação deles, meus lábios se contraíram. Vontade de xingar. Devido a essa beleza divina, além de poder ter o mestre do Pico Kyungmin, o mais misterioso e poderoso da seita Qin Jun Xiamen. Como resultado, nestes 3 anos, meus feitos na seita Xiamen se tornaram cada vez mais exagerados. Reencarnação de um imortal. Aparência da Terra. 3 anos sem sair do Pico Kyungmin. E uma saída que surpreende a todos. Que droga! Quem diabos espalhou esses boatos? 3 anos de reclusão. Eu experimentei 3 anos de trabalho duro, para mal conseguir estabelecer minha base. Não foi difícil, não foi difícil. Bai Xian'er e Xia Xuanin balançaram a cabeça rapidamente. Irmão Marcial é um gênio. Essa viagem foi realmente inacreditável. Do que vocês estão falando? Fiquei confuso com o que eles disseram. Que dificuldade eu teria? No máximo, ajudar Liu Wei a se livrar do veneno. No máximo, me esforçar um pouco com o ingrediente medicinal, pensando que não desceria a montanha por 3 anos. Bai Xian'er de repente percebeu. Já sei. Irmão Sênior Ning, você definitivamente é o tipo de pessoa indiferente à fama e à fortuna. Xia Xuanin me entregou o boletim mensal celestial que havia acabado de cair no chão. Irmão Sênior Ning, você entenderá quando vir isso. Estendi a mão para pegar e coloquei no meu bolso, mas acidentalmente toquei no saco de armazenamento cheio de bestas demoníacas. Planejo, no caminho de volta para o Pico Kyungji mais tarde, ir lendo enquanto caminho, como um passatempo. De repente, como se tivesse pensado em algo, perguntei às garotas à minha frente. A propósito, não sei se vocês estarão livres daqui a pouco. Gostaria de pedir que me ajudassem em uma coisa. Irmão Sênior Ning, em que posso ajudar? Apenas diga. Bai Xian'er acena freneticamente com a cabeça. Só de pensar em ajudar o irmão Sênior Ning, e ainda ter a chance de falar com ele depois. Eu originalmente planejava ir pessoalmente, mas agora existem 2 irmãs mais novas ingênuas, e mão de obra gratuita para ajudar. Por que não? E ao ponto mais crucial, esta irmã mais nova chamada Bai Xian'er, já que ela pode aparecer no grande livro, e na história principal informada no livro. Eu acho necessário aprofundar um pouco as 2 impressões. Quanto a como aprofundar, pedir a ela para ajudar. Bai Xian'er pegou a bolsa de armazenamento, acenando com a cabeça alegremente. Sem problemas. Irmão Sênior Ning me abraçou, vendo que o relacionamento agora é muito bom. Então é hora de ir. Sorriu, se virou e desapareceu. Eu não sei sobre esse sorriso, quão destrutivo é, mas para as 2 garotas que ficaram, naquele momento, suas mentes zumbiram. Seus corações se encheram de bolhas rosa. Irmão Ning. Ela sorriu para mim? Pequena fada, me belisque rápido, para ver se é um sonho. Eu só cumprimentei o mestre que passava, e as irmãs aprendizes. Mas isso fez com que a fada calma e reservada ao lado ficasse vermelha de vergonha, e quase fez com que aquelas irmãs aprendizes que me amavam há muito tempo desmaiassem. Acontece que eu não sou apenas o irmão mais velho da seita, que elas admiram em seus corações, mas também a luz da lua branca que elas desejam, mas não podem alcançar. Agora mesmo, depois que Xia Xuanin me viu partir, Bai Xian'er puxou suavemente o rosto de Xia Xuanin. Irmã Xia, você não está sonhando. Sem prestar atenção em Xia Xuanin, que parecia um idiota apaixonado, ela focou o olhar na sua mão, na bolsa de armazenamento que o irmão Sênior Zenin lhe entregou. Na bolsa de armazenamento parecia ainda restar o calor da palma da minha mão. Bai Xian'er recordou que, sem querer, tocou os dedos brancos e finos do irmão Sênior Ning, e sentiu seu coração acelerar como um cervo. Suas bochechas também involuntariamente ficaram levemente avermelhadas. Irmão Sênior Ning. Sério. Ele é tão bonito. Não aguento, não aguento. Especialmente no final, o irmão Sênior Ning. O irmão Sênior Ning sorriu levemente para ela. Bai Xian'er sentiu seu coração derreter. Xia Xuanin ao lado cobriu suas bochechas levemente coradas com a mão. Ele olhou para sua pequena irmã Júnior, cuja saliva estava quase pingando na bolsa de armazenamento, e caiu na gargalhada. Pequena Xian'er, o irmão Sênior Ning já foi embora. Essa minha irmã Júnior, parece que não há mais esperança. Mas, o irmão mais velho Ning é realmente tão bonito. Esta é apenas a 2ª ou 3ª vez deles em 3 anos. 5 vezes me vir. Xia Xuanin sente que ele também está prestes a se tornar um olho complicado.
Irmã Sênior Xia. Eu sei que o irmão mais velho Ning já se foi. Bai Xian'er enxugou a saliva do canto da boca, tão animada que... Mas quando penso que esta é a tarefa que o irmão mais velho Ning me deu, fico extremamente animada. Em sua percepção, isso não é o que eu peço, mas sim a tarefa deles. A propósito, pequena Xian'er, o que você disse que o irmão mais velho Ning deu? No saco de armazenamento? Xia Guanin olhou para Bai Xian'er, com o saco de armazenamento na mão, e de repente perguntou curiosamente. Bai Xian'er respondeu sem pensar. Feras demoníacas. O irmão sênior Ning não disse antes que havia alguns corpos de feras demoníacas. Mas se forem apenas alguns corpos de feras demoníacas, por que ir ao centro de negociação da seita imortal? Xia Guanin perguntou de volta. Ele se lembrava que o centro de negociação da seita imortal geralmente era usado para grandes negociações, como quando os discípulos da seita imortal saem para se exercitar e matar algumas feras demoníacas. Depois de voltar, eles vão para Yulinfen. Yufenlin, um dos 7 picos de Qinjun, é onde a seita imortal Qinjun cultiva especialmente feras espirituais. Portanto, aquele lugar é o mais rápido e conveniente para lidar com corpos de feras demoníacas. Bai Xian'er também ficou confusa com a pergunta e balançou a cabeça. Não sei. Você acha que pode haver centenas ou até milhares de corpos de feras demoníacas? Xia Guanin olhou para este volumoso bolsa de armazenamento e soltou de repente. Por quê? Ele de repente pensou no que foi dito no Tianji Huabao. Bestas demoníacas nas montanhas Vanshou em uma noite diminuíram em 1/3 drasticamente, e durante esse tempo, apenas o irmão mais velho Ren estava nas montanhas Vanshou. Irmã mais velha Xia, você não estaria querendo dizer? Ren Yan, o rosto de Bai Xian'er, mostrou uma expressão inacreditável. Ele entendeu o que a irmã mais velha quis dizer. Aquele Tianji Huabao, ele ainda deu para Xia Guanin ver, como o meu fã crepuscular, a descrição sobre mim dentro. Bai Xian'er leu com muito cuidado. Xia Guanin assentiu. Além dessa possibilidade, é impossível haver outra. De repente, Bai Xian'er gritou e disse: não é bom. Algo vai acontecer com a irmã Sênior Lu. Irmã Sênior Xia. Devemos chegar ao pico Qiongmin antes do irmão Sênior Ming. Chegar ao pico Qiongmin antes. Com as pontas dos dedos, Bai Xian'er se levantou rapidamente, puxando Xia Guanin, e seguiu na direção que eu havia ido antes. Xian'er, o que você está? Xia Guanin perguntou, confusa. Bai Xian'er disse apressadamente. Você se esqueceu do que foi dito há alguns dias, quando a irmã Sênior Lu alcançou com sucesso o estágio final do núcleo dourado? O que ela disse no pico bambu? Você está dizendo, não é bom. A irmã Sênior Lu está em perigo. Originalmente, ela ainda não havia entendido o significado de sua irmã Júnior, mas quando ela mencionou que a irmã Sênior Lu havia alcançado com sucesso no estágio final do núcleo dourado, Xia Tianyin acordou abruptamente. A irmã mais velha deles, do pico pequeno de bambu, Lu Qinsu, é a mais talentosa da seita imortal da nuvem azul. Naquele ano, a irmã Lu foi trazida para a montanha pela pessoa real Lin Yue. O primeiro pensamento dela foi adorar o chefe do pico Qiongmin como mestre, mas o chefe do pico apenas disse levemente: você ainda não está qualificada para ser discípula deste assento. Sem chance. A irmã Lu teve que ir ao pico pequeno de bambu para adorar a pessoa real Lin Yue como mestre. Esse assunto sempre foi a relutância no coração da irmã Lu. Até 3 anos atrás, quando o irmão Ye se tornou discípulo de Qinjun, a irmã Lu testemunhou pessoalmente e despertou completamente o espírito de luta em seu coração, já que ela não é digna de ser o chefe do pico, nem os discípulos sob seu comando. Então, desde que ela consiga derrotar o discípulo ensinado pessoalmente por Ye Qinjun, isso significa que Lu Qinsu tem esse capital. Então, nesses 3 anos, a irmã Sênior Lu tem estado em reclusão e cultivando amargamente. Até 3 dias atrás, ela conseguiu romper e entrar no estágio final do núcleo dourado. A irmã Sênior Lu pegou sua espada e estava se preparando para desafiar Gu Shangshin, irmão Sênior Gu, mas desde o relatório mensal Tianji, e somando ao irmão Sênior Gu, dando a eles um saco de armazenamento cheio desta planta. Obviamente, o irmão Sênior Gu já alcançou a transformação divina. Estágio final do núcleo dourado lutando contra a transformação divina. O que fazer? E se a irmã Sênior Lu não medir suas ações e acidentalmente irritar o irmão Sênior Gu? As consequências seriam inimagináveis. Pequena Xian'er, se apresse. Ao pensar nisso, Xia Xuanin apressadamente a incitou. Bai Xian'er também sabia da seriedade da situação.
e disse sem olhar para trás. Irmã sênior, nós dois estamos apenas no estágio Qi condensation. Esta já é a velocidade mais rápida. No entanto, nesta jornada até o pico Kyongmi, eu declarei a mim mesmo que não estou com disposição para apreciar a paisagem. Percebi o olhar dos irmãos e irmãs discípulos ao redor, exatamente como se estivessem em um zoológico, vendo um panda gigante pela primeira vez. Uma mercadoria tão rara. Em seus olhos, estava cheio de forte curiosidade e reverência. E algumas discípulas irmãs estavam ainda mais ultrajantes, gritando suavemente à distância. Irmão Sênior Ling, meu irmão Sênior Ling. Irmãs, venham rápido. Eu vi a pessoa real. Com certeza. Eu disse que o irmão Sênior Ling é a reencarnação de um imortal. Esse tipo de temperamento é único no mundo. Irmãs e aprendizes gritam, tudo bem. Mas por que algumas palavras estranhas misturadas? Irmão mais velho. Por você. Eu vou terminar com meu parceiro de cultivo por você. Irmão mais velho. Eu quero ter filhos com você. Vocês notaram? A flutuação de energia espiritual no irmão mais velho. Só a fundação do estabelecimento consegue sentir. Eu entendi. O irmão mais velho está fazendo isso de propósito. Ele está com medo que nossos corações não sejam danificados. Nós entendemos mal o irmão mais velho. Eu vou chorar até morrer. Ao longo do caminho. Esses grandes e pequenos o quão ultrajantes. Existem sons ultrajantes. Eu já estou dormente de tanto ouvir. Por que isso está acontecendo? Eu só deixei a seita imortal por alguns dias. Eu dormi acidentalmente com Li Wei. Como resultado, quando voltei para a seita imortal, tudo mudou. Aproveitando a distração desses discípulos da mesma seita obcecados, eu instantaneamente peguei a partitura da música celestial em meus braços. E foi retirado. Certo. Relatório celestial de alegria. Lembro-me de quando estava no portão da montanha. Aquela garota, Xia Xuanin, disse para eu ver. Rapidamente folheei algumas páginas. Que diabos? Por que está tudo sobre quem está classificado em qual posição? Com paciência. Finalmente cheguei à página que Xia Xuanin estava olhando antes. Seita da nuvem estelar. Estrela de brocado estelar Ling Shang. Relatório exclusivo. Alguns segundos depois, eu desabei completamente. Sua irmã. Que besteira de pavilhão celestial. Eu não terminei com vocês. Depois de terminar de ler este relatório, exclusivo para mim, eu estava com vontade de morrer. Como um dos 9 Jade. Entre os 9 Jade, desde que a seita tem alguma influência, eles me conhecem. A partir deste momento, não sou mais bucha de canhão, mas sim, ostentando a postura majestosa de um imortal reencarnado. 3 anos para divinização, e etc. Com títulos incrivelmente impressionantes. Ling Shang, a estrela em ascensão da seita imortal Qinjun. Sem perceber, arrastei meu corpo exausto. E cheguei ao sopé do pico Kyongfin. Atrás de mim, seguindo, havia muitas fãs pequenas. E também Xiao Mid. Eu não ligo. Ou, eu simplesmente não me importo. A tristeza e a amargura dos outros não são as mesmas. Neste momento, eu apenas sinto que eles são muito barulhentos. Orvalho e neve do pico Xiaozu. Por favor, ilumine-nos, irmão Sênior Ling. De repente, uma voz clara e fria, tão etérea quanto um espírito, entrou em meus ouvidos, interrompendo meus pensamentos. Qinjun Xiamen-Han. 2 figuras delicadas e esguias. Passou rapidamente como uma bela paisagem. Muitos discípulos da seita notaram esse fenômeno estranho e começaram a falar. Não são a irmã Júnior Bai e a irmã Sênior Xia? Por que elas estão correndo tão rápido? Será que estão competindo para ver quem chega primeiro? Mas olhando para essa direção, parece que estão indo para o pico Kyongmin. Acabei de receber uma transmissão de som de algumas discípulas da seita imortal. De repente, ela gritou. É o irmão Sênior Ling. O irmão Sênior Ling voltou. A irmã Júnior Bai e a irmã Júnior Xia definitivamente estão indo para o pico Kyongmin para ver o irmão Sênior Ling. E, de acordo com as informações da minha amiga no local, a irmã Sênior Lu do pico Xiaozu está bloqueando o irmão Sênior Ling, dizendo que vai realizar um duelo. Rápido, rápido, rápido. Vamos para o portal da beleza. Se chegarmos tarde, não haverá lugar. Assim que esse grito alto soou, o tempo pareceu parar por alguns segundos. Imediatamente depois, as correntes de energia chegaram uma após a outra. A luz voou em direção à direção mais cruel. Pequena fada, ainda não chegamos? No meio do caminho, Xia Xuanin perguntou ansiosamente. Ao longo do caminho, havia cada vez mais tópicos sobre o irmão mais velho Ling. Agora mesmo, ela até ouviu alguém dizer. A irmã aprendiz Lu já conseguiu interceptá-lo. Esquecendo com dor
Quem? Mestre. Mestre. Xia Xuanin, ao ver o verdadeiro homem Ling Yue na primeira vez, parou imediatamente. Cumprimentou, dizendo: olhem para vocês dois. Tão apressados. Que absurdo! Ling Yue Zhen repreendeu severamente. E não foi isso que eu mandei vocês fazerem? Ficar guardando os portões da montanha? Sabem quais as consequências de abandonar seus postos? Originalmente, ela planejava ir aos portões da montanha para ver como estavam suas duas discípulas. Mas quando chegou lá, não viu nem sinal de ninguém. Bai Xian'er falou ansiosamente. Disse: mestre, isso eu te explico depois. Precisamos ir rápido e impedir a irmã aprendiz Lu. Xia Xuanin, ao lado, também concordou rapidamente. Ele tem apenas uma obsessão, que é provar a si mesmo. Até 3 anos atrás, quando Ning Shangji se tornou discípulo de Qinji facilmente, finalmente deu a ele uma oportunidade. Mas o engraçado é que esse discípulo de Qinji, nesses 3 anos, basicamente não desceu do pico Qiongmin muitas vezes. E além disso, o irmão mestre da seita disse há alguns dias que Ning Shangji saiu para treinar. Não se sabe quando retornará. Como esses dois poderiam brigar? E mesmo que brigassem, o discípulo que Ling Yue Zhen treinou não é inferior a ninguém. Quem ganha ou perde ainda é incerto. Esquece. Pequena Xian'er, você ainda deveria mostrar a bolsa de armazenamento dele para o mestre. Vendo o mestre assim, Xia Xuanin sabe que se não tirar algo, provavelmente será difícil deixar o mestre feliz. Bai Xian'er apertou a bolsa de armazenamento em uma mão, revelando hesitação, dizendo: mas isso é do irmão Sênior Ren. Não seria bom mostrar para o mestre, certo? O tom de Ling Yue Zhen foi mais uma vez hostil. Eu quero ver o que vocês estão falando de forma tão misteriosa. O que é, afinal? Dito isso, viu-se sua mão delicada estendendo-se suavemente para frente, como se aparecesse do nada. Minha bolsa de armazenamento chegou em sua mão, sem hesitação, varrendo a bolsa com sua percepção divina. Dentro da bolsa de armazenamento, há mais de 1000 cadáveres de bestas demoníacas acima do estágio de transformação divina. E também aquele que emite o corpo da mulher dragão demoníaca, com uma enorme onda de energia espiritual do Reino da União. Olhando para a cena dentro da bolsa, o homem imortal lingiu e ficou estupefato. Que diabos é isso? Subconscientemente, ele inconscientemente recuou meio passo. Se ele não reconheceu este dragão demoníaco, deve ser um dos 3 grandes reis demônios nas montanhas da longevidade. Dragão gigante selvagem. Mas por que agora ele aparece na bolsa de armazenamento de Ning Shangji? E só resta o corpo inteiro? Falso. De repente, o homem imortal lingiu e pensou no que o irmão mais velho da seita mostrou a ele ontem. A última edição do relatório mensal celestial. Lá em cima, ele viu um relatório sobre Liu. Na época, ele sorriu e disse ao irmão mais velho da seita: se este relatório for realmente assim, então todos esses séculos de cultivo deles foram todos cultivados em corpos de cachorro. Simplesmente porque todos eles sabem que aquele garoto, Chang'e, desde que começou a aprender com o mestre, até agora, no máximo, foram apenas 3 anos. Se ele realmente tem a força do reino da unificação, então seria realmente exagerado. É ainda mais ultrajante do que Shi Qingji. A palavra gênio não pode descrevê-lo. O palácio divino se retirou do saco de armazenamento. O real Lingiu já adivinhou vagamente a resposta em seu coração. Mas ele realmente não conseguia acreditar que isso era obra de W. No segundo seguinte, ele apontou para o saco de armazenamento com o dedo, com uma expressão muito séria. Vocês digam logo, de onde veio essa coisa afinal? Bai Xian'er arrebatou o saco de armazenamento de volta. Mestre, eu já disse, isso é coisa do irmão Sênior Ning. Como você pode verificar casualmente? Você ainda quer enganar seu mestre? O irmão Sênior Ning em sua boca já saiu para ganhar experiência há muito tempo. O real lingiu e ficou furioso de repente. Ele não esperava que seu menor discípulo realmente mentisse. Mestre, nós não estamos te enganando. Xia Xiaoxian está quase chorando. Xia Xuanin rapidamente explicou. Meia hora atrás, nós acabamos de ver o irmão Sênior Ning no sopé da montanha Xiamen. O irmão Sênior Ning nos entregou a bolsa de armazenamento e disse que tinha que partir primeiro. Wen Yan. A expressão de Ning Yue Zhen congelou. O que você disse? Como isso é possível? As montanhas Wanshou ficam a pelo menos centenas de milhares de quilômetros do portal imortal Qinjun, de acordo com o tempo registrado no relatório mensal celestial. A menos que eu realmente tenha a força de um reino de integração. Caso contrário, ele não poderia voltar em tão pouco tempo. Será que tudo o que está escrito no relatório mensal celestial é verdade? Mestre, não pergunte mais. Xia Xuanin continuou a dizer.
A irmã sênior mais velha está bloqueando o irmão sênior Ning agora. Se eles brigarem, a irmã sênior mais velha definitivamente vai se machucar. Neste momento, Ningyu e Zenrin finalmente entendeu o motivo da pressa deles. Um cultivador do núcleo dourado realmente se atreve a desafiar alguém com a força do reino da união corpórea. Está louco? O verdadeiro mestre Ningyu acenou com a manga, envolvendo instantaneamente as duas pessoas. Vamos, eu levarei vocês ao pico Qianlin. Ao mesmo tempo, aos pés deste pico Qianlin, muitos discípulos de Qin Jun se reuniram. Seus rostos estavam excitados, e eles olhavam com os olhos arregalados para aquele par, que parecia personagens existentes apenas em contos de fadas. Um jovem belo e elegante estava de pé aos pés da montanha, e em frente a ele estava uma jovem com uma aparência de fada. Da mesma forma, alguns anciãos que receberam a notícia e chegaram correndo também lançaram olhares curiosos. Neste momento, meus olhos estavam fixos em essa mulher de branco à minha frente, com um grande ponto de interrogação no rosto. A aparência da mulher é extremamente bela, como uma fada de Altai. Vestes brancas como a neve. Seus cabelos sedosos como a noite, espalhados sobre seus ombros. Pele como creme, como um jade branco e impecável. Um par de olhos belos, brilhantes como estrelas. Claro e límpido, sem qualquer impureza. Ela é perfeita, e muito boa. Esta é minha primeira avaliação da mulher à minha frente. Mas há uma coisa ruim. Porque ela está segurando uma espada, olhando para mim com uma expressão séria. E ainda quer lutar comigo? Eu sou apenas um comum mestre sênior bucha de canhão. Estou extremamente frustrado por dentro. Esta irmã aprendiz. Existe uma possibilidade de você ter procurado a pessoa errada? Eu sorrio. Sim, certo. É isso aí. Ela provavelmente está procurando a protagonista júnior que está prestes a subir a montanha. Lu Qingshu, com uma mão segurando a espada, fez uma reverência. Sua expressão era muito séria. E disse: irmão mais velho, por favor, não recuse. Este é o desejo persistente de Qingshu. Você tem um desejo persistente, vá atrás dele. Por que você veio me procurar? Enquanto a ouvia falar, meu canto do olho se contraiu levemente. Mas agora eu devo saber. Quem é essa mulher na minha frente? Alguém que é chamado de Qingshu. E é tão bonito. Só pode ser a irmã Lu do Pico Bambu. Lu Qingshu, a irmã mais velha da nova geração do Pico Bambu da seita Qin. Ela tem um talento inato. Com seus 20 e poucos anos, ela já atingiu o estágio final do núcleo dourado. Ela é a reserva da seita Qin nesta geração. Além de sua beleza semelhante a uma fada, ela é conhecida pelo mundo oriental como a fada Qin. Na história original, pelo menos na minha perspectiva, ela era como eu. Apenas uma flor de fundo para destacar a irmã júnior. Quanto a se ela teria mais história depois, eu não sei. Porque naquela época no livro, eu já estava morto em batalha, no campo de batalha da guerra entre o bem e o mal. É por causa da minha história com Liu Wei que surgiu o efeito borboleta. Pensei comigo mesmo. Pessoal, nesta fase, o que fazer quando a irmã sênior bloqueia a porta e exige construção? Um estágio final de núcleo dourado. Um estágio completo de fundação. E no meio disso tudo tem uma irmã júnior que só quer brincar de construção comigo. Nesse momento, Lu Qingshu, olhando para mim à sua frente, disse: irmão sênior, por favor, me ilumine. Após um momento de reflexão, eu disse com um rosto calmo: irmã Lu, não é que eu não queira competir com você, mas é que eu acabei de voltar derrotado do Monte Van Shou. As peças já estão danificadas. É impossível para mim competir com você de mãos vazias. Mesmo que você concorde, eu não posso concordar. Isso é desrespeito à espada e a você. Depois de dizer isso, coloquei as mãos atrás das costas, fingindo que eu não queria tirar vantagem de você. Mas na verdade, eu já estava suando o dobro. Mas, obviamente, eu subestimei o poder da imaginação. Ou talvez eu tenha subestimado o irmão mais velho, sentado na lagoa fria da seita Qin Jun. Assim que eu disse isso, foi como uma pedra enorme caindo no rio, instantaneamente levantando 1000 ondas. Todos não puderam deixar de exclamar: o irmão Oling realmente quebrou até a espada ao derrotar demônios. Lu Qingshu, depois de ouvir, também mostrou uma expressão indescritível no rosto. Seu irmão mais velho. Ele não esperava. Seu irmão marcial não é apenas muito bonito, mas também tem um coração tão atencioso e cuidadoso, capaz de considerar tanto. Eu mesmo segurando a espada imortal, enquanto seu irmão marcial está desarmado. Comparando os dois, eu mesmo indo até a porta para lutar com ele. Realmente não deveria. Irmão Ning, você se preocupa tanto com Qingshu. Qingshu está muito comovida.
Lu Qingsu pareceu tomar uma decisão, e mordeu os dentes de prata, dizendo, mas Qingsu realmente quer competir com você. Eu vou guardar esta espada imortal temporariamente. Nesta competição, não competiremos em esgrima, mas apenas na intenção da espada. Ao dizer isso, com a ponta dos dedos, a espada voadora em sua mão, aparentemente muito comum, instantaneamente se transformou em um raio de luz e voou para dentro do Palácio Zi. O tesouro natal da maioria dos cultivadores é guardado no Palácio Zi. Dependência refinada. Segundo, aprenda e use conforme aprende. Esta Fênix Dragão se manifesta em uma única espada. A espada voadora da essência vital de Lu Qingshu. É realmente uma Fênix Dragão. Esta é a seita imortal Qinjun. Uma das 7 espadas imortais protetoras da seita. Inacreditável. Alguns discípulos que entraram muito cedo expressaram seu choque. A irmã Sênior Lu consegue fazer com que a Fênix Dragão a reconheça como mestre. O que vocês acham que será a espada voadora da essência vital do irmão Sênior Ling? O que será? O irmão Sênior Ling não disse que sua espada estava danificada? Então ele ainda não deve ter uma espada voadora da essência vital. Como isso é possível? O irmão Sênior Ling é a reencarnação de um imortal. Como ele não teria uma? Por um momento, o grupo de Jin Yuan lembrou-se. Ainda existe a espada voadora da essência vital. Eu passei 3 anos no meio do nada. Nem sequer experimentei uma bainha de espada. O irmão mais velho é um bêbado irresponsável o dia todo. Além de me dar um manual da mente da espada. Dizem ser o Sutra da Espada Suprema. É o verdadeiro Sutra do Dão da Espada criado exclusivamente pelo Imperador Imortal Taishu do Reino Superior. Os outros. Não falo. Na obra original. Pássaro na gaiola. Entre as 7 grandes espadas imortais protetoras da seita da nuvem pura. Ocupa o 3º lugar. Seu efeito é ainda mais desafiador do céu. Assim como o nome. Abre um pequeno espaço separado. Para atrair inimigos para lutar. Claro. Para alcançar o lendário e verdadeiro pequeno mundo. O reino de cultivo deve ser extremamente alto. A aura de espada Hong do Lu Qingsu não é suficiente no período posterior. Os discípulos assistindo não sabem das minhas atividades internas. Depois de ver Lu Qingsu dizer pássaro na gaiola, eles ficaram incrivelmente excitados e animados. Arregalaram os olhos. Todos sabem que a verdadeira batalha mundial está prestes a começar oficialmente. E ainda é uma competição de intenção de espada extremamente rara. Irmão mais velho Ming, esta é a minha intenção de espada. Por favor, me instrua. Assim que as palavras foram ditas, viu-se fios e fios de energia da espada repentinamente, sendo extraídos do corpo de Lu Qingsu. A energia da espada cresceu exuberantemente, de forma caótica e desordenada. Mas no final, todas se reuniram, transformando-se em um longo rio de energia da espada fluindo ao seu lado. A energia da espada estava em todos os lugares, e sua aura selou tudo. Os discípulos assistindo sentiram claramente essa frieza, uma energia de espada cheia de intenção assassina. Nesse momento, todos os olhares estavam fixos, ansiosamente esperando para ver que tipo de energia de espada terrível eu liberaria. Será que seria lendária? Energia da espada imortal, que apenas o ancestral fundador da seita imortal Qinjun possuía. Afinal, o irmão mais velho Ling é a reencarnação de um imortal. No entanto, no segundo seguinte, todos ficaram paralisados, como monges perplexos, sem entender nada. A razão era que eu não fiz absolutamente nada. Parecia que eu me movi, mas ao mesmo tempo, parecia que não. No entanto, eu disse que, embora não entendesse o rio da espada, mas eu não estava nem um pouco em pânico. Nesse curto período de tempo em que fui bloqueado e desafiado, meu cérebro estava trabalhando freneticamente. Então pensei em uma maneira de sair dessa situação. No grande livro, encontrei uma lenda dourada de 50-50. Uma técnica de espada de nível conceitual que dominou o mundo por mais de 3.000 anos. Nunca foi derrotada. E isto é de nível conceitual. Na minha memória, a Via Láctea também é um rio. Claro, para garantir que não haja erros. Eu perguntei ao grande livro. E essa é a razão pela qual eu parecia distraído aos olhos de todos. Essa é a razão pela qual eu estava olhando para o rio de energia da espada que fluía ao redor de Lu Qingsu. E de repente sorri levemente para ele, enquanto silenciosamente recitava aquelas 3 palavras em meu coração. 50-50. Neste momento, todos no local ficaram confusos com meu sorriso. Irmão Sênior Ning, você é bonito. Mas como você pode sorrir em um momento tão crucial? Mas apenas uma pessoa não ficou confusa com o meu sorriso. Essa pessoa era Lu Qingshu. No primeiro instante em que viu meu sorriso, ela também ficou momentaneamente paralisada. Não tem jeito. Esse sorriso é muito arrogante. No entanto, foi essa paralisia momentânea que fez Lu Qingshu perceber
que o ki da espada circulando em seu corpo havia parado sem motivo. Se ela não soubesse disso, tudo bem, mas essa paralisação a fez descobrir que o rio de ki da espada, que originalmente fluía ao seu redor, começou a agitar-se inquietamente. Como isso pode estar acontecendo? Ela claramente não deu a ordem. Lu Qingshu tentou forçá-los a parar, mas não adiantou. Eles estavam com medo e aterrorizados com o irmão mais velho, que estava emanando uma intenção de espada extremamente aterrorizante. Esta foi uma mensagem que a própria intenção de espada transmitiu a ela quando Lu Qingshu tentou controlá-la à força. Naquele momento, ela entrou em pânico total. Que tipo de intenção de espada é essa? Que pode fazer o coração da espada duplo? Intenção da espada com medo e pavor? Nesse momento, a irmã sênior Lu também ficou completamente imóvel, parada ali como uma boba. Apenas a intenção da espada está correndo loucamente ao redor dela, mas simplesmente não ataca o irmão sênior Ling. Desde que ativei a estabilidade passiva 50-50, eu sempre estive parado, parecendo calmo e sereno, apreciando de passagem o belo mundo. Quando olhei para baixo antes, já tinha ficado impressionado. Agora, depois de observar atentamente, não é exagero descrevê-la como uma beleza incomparável. Mas quando penso que isso é obra do autor, tenho certeza de que essa Lu Qingshu tem enredo principal mais tarde. Só não sei se o desenvolvimento desse enredo é H ou B. Do outro lado, Lu Qingshu estava amargurada no fundo do coração. Eu não deveria ter me forçado tanto a desafiar o irmão sênior Ling. Eu agora. Que dilema! Sua própria intenção de espada está ficando cada vez mais fora de controle. Ele não consegue pará-la. Se continuar assim, não será o irmão Li quem cairá primeiro, mas ele mesmo quem será. Ferido pelas intenções de espada descontroladas ao seu redor. E ainda tem um problema crucial aqui. Os olhos do irmão Li, vastos como o céu estrelado, estão fixos nele o tempo todo. Os cantos de sua boca, às vezes se curvam em um sorriso indulgente. O belo rosto de Lu Qingshu corou levemente. Seu coração batia mais rápido que o normal. Ela nunca tinha passado por isso antes. Trocar olhares com um homem assim. Especialmente um homem que é tão bonito. Neste momento, a fada fria e distante revelou uma postura tímida de jovenzinha. Irmão Li, você poderia, por favor, parar de ficar olhando para as pessoas assim? Sua voz ainda não havia se apagado. De repente, de trás de mim, impedir diretamente este discípulo sênior, mas pensando em que há obsessão no coração da garota Qingshu. Hesitando repetidamente, ainda escolhi observar em silêncio. Mas a pessoa real lingiu e não esperava. A intenção celestial da segunda camada do coração da espada de Qingshu não é de forma alguma páreo para o sobrinho marcial Shanji. Assim que eles se enfrentaram, na verdade, caiu diretamente em desvantagem. Como um espadachim, a pessoa real lingiu e sabe o que isso realmente significa. Intenção da espada, terceiro céu. Um grupo de passagens do coração da espada, primeiro céu. Mas é esta aparentemente simples. Passagem tripla do coração da espada. Mas quantos espadachins são mantidos do lado de fora do mundo? Mesmo eu, com meu excelente talento. Apenas mal a intenção celestial da segunda camada do coração da espada. E em todo o mundo de Kanjiuan, pessoas com a intenção celestial da terceira camada do coração da espada. Há apenas alguns. Um deles está em seu portão imortal Qinjun. Foi como desistir inexplicavelmente. Qin Yi, o venerável mestre servindo aos discípulos de Shanji. Mas agora, a real espiritual da lua acha que talvez deva adicionar mais uma pessoa. Essa pessoa é o discípulo de Shanji. Por que para fazer a intenção da espada dos dois vermes do coração da espada? Sentir medo e inquietação. Provavelmente só a lendária intenção da espada dos três vermes do coração da espada. Eu me pergunto que sorte aquele bêbado do mestre Qin Yi tem. Na verdade, ele conseguiu receber um discípulo de Shanji tão desafiador do céu. Em apenas 3 anos, ele alcançou o sonho acalentado no coração de todos os cultivadores de espadas. Os três vermes do coração da espada. Embora estivesse muito invejosa por dentro, a real espiritual da lua, depois de exclamar, rapidamente foi até sua discípula mais velha. Ao mesmo tempo que ela chegou na frente das duas pessoas, a real espiritual da lua usou seu poder de cultivo para dissipar suavemente a intenção da espada de ambos. Mestre, por que você veio? Abaixe isso. Lu Qingshu olhou para a figura agitada da real espiritual da lua e ficou surpresa. HMPH, se eu não viesse logo, você ia continuar se forçando, não é? Real pessoa espiritual da lua bufou friamente, mas o tom carregava uma profunda preocupação. Lu Qingshu balançou a cabeça e disse, mestre, estou bem. A real pessoa espiritual da lua apontou para
o rubor nas bochechas de Lu Qingsu. E disse um tanto descontente. Ainda diz que está bem? Olhe para você, seu rosto está tão vermelho. Lu Qingsu ficou sem palavras. Claramente foi o irmão sênior Li, que ficou olhando para ela com um sorriso. Ela ficou envergonhada e corou. Por que a mestra está falando sobre nós? A real pessoa espiritual da lua não disse nada. Essa discípula mais velha é apenas tagarela. Lu Qingsu secretamente olhou para eu, que estava a poucos passos de distância. Mas assim que ela levantou os olhos, descobriu que eu ainda estava olhando para ela com um sorriso, como se estivesse fazendo algo errado. Lu Qingsu rapidamente abaixou a cabeça. Que pena não conseguir ver a ponta dos pés. Com essa olhada, o rosto da jovem ficou ainda mais ruborizado. Veja, o rosto dela está ainda mais vermelho. A real pessoa Ling Yue parecia querer expor Qing Shui, como se estivesse admitindo seus erros. Quanto mais falava, mais animada ficava. Tia marcial Ling Yue. A irmã marcial Lu talvez esteja um pouco cansada por usar demais a intenção da espada. É por isso que parece estar corada. Eu inventei uma desculpa casualmente ao lado. Se eu não dissesse nada, essa Lu Qingsu provavelmente já teria enterrado a cabeça no peito. Sinto muito pelo descuido da mais velha. Ao me ver falar, a real pessoa Ling Yue rapidamente explicou. Esta criança sempre teve uma obsessão no coração. Não havia outra maneira a não ser pensar em competir com você. Mostrei um sorriso ameno no rosto. Não se preocupe, a intenção da espada da irmã marcial Lu é muito forte. Eu também usei toda a minha força para recebê-la agora há pouco. Essa obsessão na boca da real pessoa Ling Yue. O grande livro já havia me informado antes. Se não fosse por essa habilidade de avaliação, eu não saberia como lidar com isso desta vez. Sobrinho discípulo Chang'e, você é muito amável. A realizada Ling Yue não esperava que eu fosse tão humilde. Em minhas palavras, parece que a sugestão do terceiro nível da visão da mente é muito comum. A realizada Ling Yue empurrou levemente Lu Qingsu, sorrindo. Depressa, peça desculpas ao sobrinho discípulo Chang'e. Se o sobrinho discípulo Chang'e não tivesse sido misericordioso, mesmo que eu viesse, não adiantaria. Afinal, é uma sugestão do terceiro nível da visão da mente. Seu sobrinho discípulo definitivamente pegou leve. Originalmente, os dois estavam muito próximos. Além do empurrão da realizada Ling Yue, Lu Qingsu não prestou atenção e quase caiu em meus braços. Felizmente, estendi a mão e o segurei a tempo. Olhando para mim a apenas um passo de distância, Lu Qingsu podia sentir o ar quente em seu rosto. No rosto da jovem, havia um leve rubor, e sua voz era um pouco suave. Irmão mais velho Ling, me desculpe. Por favor, perdoe o comportamento anterior de Qingsu. Essa Júnior Lu é um pouco adorável. Não é à toa que o grande livro diz. Aparentemente parece nobre e elegante, mas no fundo é pura e amigável. Sentindo a delicadeza na palma da minha mão, a suavidade da mão macia da jovem, eu estendo a mão para ajudá-la a se endireitar. Está tudo bem. Se a Júnior Lu ainda quiser testar espadas comigo, você pode vir a Qiongbing Feng me procurar a qualquer momento, contanto que eu esteja em Qiongbing Feng. Enquanto falava, eu pisquei para ela. Como alguém que pode estar no grande livro, eu tenho que estender um pouco esse fio, olhando para meu rosto bonito e elegante, especialmente com uma leve e agradável fragrância vindo de mim. Essa fragrância inexplicavelmente fez Lu Qingsu lembrar desde a infância que ela prezava muito a requintada pintura de beleza colorida de Lu Qingsu. Neste momento, Lu Qingsu sente que seu dão coração parece estar tremendo, como se estivesse tingido com um toque de vermelho pêssego. Ainda parece haver um resíduo na cintura. O calor persistente da palma da mão do irmão mais velho. Lu Qingsu baixou a cabeça. Os cílios curvados tremiam levemente, e Lu Qingsu parecia tímida aos olhos dos discípulos que assistiam, o que causou muita discussão. A irmã Lu não estava em conflito com o irmão Ling? Como ela se sentou na mão de Ling Li e correu para os braços do irmão Ling com um empurrão? E olhando para a irmã Lu um pouco envergonhada, parece que eles estão namorando. Mas algumas discípulas não estavam convencidas. Maldito! O irmão Ling é meu. Tio marcial Ling Li, vou indo. O mestre está me procurando para algo. Já que não há nada mais, vou indo primeiro. Sobrinho marcial Chang'e, se você tiver algo, fique à vontade para cuidar disso primeiro. Mas se você tiver tempo, venha visitar o pico pequeno de bambu com frequência. Ling Li Zhenrin disse com um sorriso. Eu acenei com a cabeça. Mas eu estava realmente curioso. Eu me lembro que no romance original, Pico Pequeno de Bambu parece ter apenas discípulas. É realmente apropriado para mim, um homem, sentar lá? Pensando assim comigo mesmo, eu fui direto para o Pico Qiongbing. Eu descobri que bem na hora,
O livro sem nome em minha mente. Mais uma vez se abriu silenciosamente. E começou a escrever. No entanto, o que eu não sabia era que nos minutos seguintes à minha partida, minha caverna seria mais uma vez atingida por um ataque de 100.000 mulheres furiosas. Minha mestre Loli, para me manter para sempre ao seu lado, estava se preparando para realizar comigo atos ultrajantes e rebeldes contra o destino. Primeiro, a tentação de comer frutos do mar e abalones à vontade. E então, maravilhosas técnicas de massagem e reflexão. Nesse momento, após repreender a irmã marcial que não apreciava a bondade, voltei para o pavilhão Shin no topo do pico Kyongmin. Que cheiro é esse? Tão perfumado! De repente, uma brisa suave passou, trazendo um leve aroma de carne. Caipira! O que você está fazendo? Bobo! Apresse-se e recompense! Venha! Antes que eu pudesse sentir o cheiro dessa carne. Quando vim de reir, uma repreensão fria e indistinta veio repentinamente do topo do vento. Aqui está! X1! Eu gritei alto. Na história original, além de amar beber, Ye Qingji, outro grande hobby é cozinhar. Mas é uma pena. As habilidades culinárias deste grande beberrão não são nada boas. A única coisa que ela pode oferecer é churrasco. Alguns minutos depois, cheguei ao Jianshin Pavilion, o lugar onde costumo cultivar há 3 anos. Pavilhão Jianshin. O único andar superior no pico Kyongmin. A cerca de 2,5 metros do andar superior, existe uma antiga árvore de pêssego imponente. Sob esta antiga árvore de pêssego, uma jovem vestindo um vestido branco estava comendo churrasco. Enquanto isso, de vez em quando, ele colocava um gole de vinho na boca. Era uma jovem com a cabeça cheia de cabelos brancos. Claro, não do tipo branco de vovó. Pelo contrário, ela brilhava como uma estrela, prateado como uma cascata, tão linda quanto a luz da lua, especialmente deslumbrante sob a luz do sol. Um rosto pequeno que não cresceu totalmente, brilhante e macio. As bochechas coradas com um leve rubor. O mais atraente ainda eram aqueles olhos vermelhos puros, como fogos de artifício queimando na linha do horizonte. X1. Olhando para essa Loli de cabelo branco, eu sussurro suavemente. Essa jovem não é outra pessoa. É precisamente minha Shifu. A primeira cadeira do pico Kyongmin do portão imortal Qingjun. A reencarnação da Imperatriz Qingji da sessão anterior, Shi Qingji. Shanji está de volta. Shi Qingji pegou na mão. Engole o último pedaço de carne assada. Glub glub. Sente-se rapidamente. Conte para o professor sobre seus últimos dias. O que vocês estavam fazendo? Você sabe ou não? Nestes dias que você esteve ausente, o quanto a irmã Sênior Ryuvei se preocupou com você? Eu acho que você está preocupado. Se eu trouxe vinho para você. Além disso, onde está meu lugar aqui? Olhei ao redor. Exceto por um lugar perto de Shi Qingji. Todos os outros lugares estão cheios de coisas. Na testa de Shi Qingji, uma pequena interrogação apareceu. Confuso, disse. Por que não se senta? Sente-se rápido. Mestre, é melhor eu ficar de pé. O canto dos meus olhos se contraiu levemente. Esse grande beberrão não tem nenhuma percepção. Não consegue ver que ao redor estão todas as ferramentas para churrasco? Só então Shi Qingji percebeu que ao redor estavam todas as ferramentas bagunçadas. Ele moveu a ponta dos dedos para o lado. Então bateu palminhas ao lado dela. Venha, venha, irmão mais velho. Agora tem espaço. Sim, mestre. Eu também não fiquei envergonhado. Avançando. Sentou-se diretamente. Assim que se sentou, pude sentir um forte cheiro de álcool floral. Cheira muito bem. Eu sei. Este é o cheiro da garota Loli de cabelo branco ao meu lado. Claro. A razão pela qual me sentei tão descuidadamente é porque quem teria pensamentos sobre essa garota que nem chega a 1,60 metros e parece uma boneca de porcelana? Lolicons e tal. Que se dane quem quiser ser. Eu digo. Eu nunca serei um lolicon nesta vida. A não ser que ele está dando de bandeja. Dando. Irmão. Shi Qingji pegou de uma grelha à sua frente um espetinho de carne assada e entregou ao seu irmão mais velho. Ele percebeu que desde aquela vez que enviou uma mensagem ao seu irmão dizendo que voltaria de sua jornada e prepararia para trazer uma irmã aprendiz mais nova para ele, toda a sua pessoa parecia ter mudado. Era como se tivesse ouvido algo terrível, mas não havia nada que pudesse ser feito. Kim Jong-xiamen tem sofrido com falta de sucessores nos últimos anos, e ele não pode proteger a seita para sempre. Da última vez, aqueles pequenos vilões traiçoeiros que o sabotaram. Ele, Shi Qingji, um dia acertaria as contas com eles. Sem pensar muito, eu peguei sem hesitar, e mordi um pedaço. Mas no segundo seguinte, meus olhos brilharam. Mestre, que carne é essa?
É tão gostosa. Não tem nem um pouco de gosto de carne assada. O mais importante ainda é, depois de comer, uma energia espiritual extra aparecerá no Dantian. Carne de dragão. Shikinji disse levemente. Ouvindo essa resposta, minha boca, que estava mastigando, parou involuntariamente. Dragões são um tipo de besta demoníaca de nível superior no continente de Kanjiwan. Gradualmente, eles desapareceram da vista de todos. Vendo a expressão atordoada de seu discípulo, Shikinji não pôde deixar de sorrir. Explicou. Este pequeno dragão de inundação foi quando seu mestre estava viajando e passou pelas montanhas da longevidade. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele continuava gritando quem? Quem? É aquele bastardo que roubou meu elixir da imortalidade da bandeja de correntes. Originalmente, o mestre não queria tirar vidas, mas ele insistiu em correr para o meu lado. O mestre não teve escolha. Só pude mandá-lo para a reencarnação com um soco. Dizendo isso, ela também acenou com seu pequeno punho, uma altura de menos de 1,60 m, e com esse pequeno punho cerrado. Se alguém de fora visse isso, pensaria que é tão fofo, tão adorável. Glup! Mas minha garganta se moveu. E engoli a carne de dragão à força. Porque eu sei o quanto de poder está contido no pequeno punho do X1. A razão é que esse simples movimento transforma um oponente em cinzas com um único golpe. O que estava escrito no relatório mensal de Tianji, que ela destruiu 3 demônios, para ser exato. Deveria ser destruiu 3 demônios com um soco. Quando a filha perguntou o significado dessas palavras, mas X1 ainda era tão indiferente quanto Shen Yintian pode ser. Caiu. Foi há cerca de uma semana, eu acho. Foi também naquela época que voltei ao pico e descobri que você não estava lá. Uma semana atrás. Murmurei para mim mesmo. O tempo coincide. Mas o que a mestra disse sobre o rosto de Nirvana da imortalidade, o que é isso? Isso não apareceu na obra original. Mestre, você sabe? Eu ia perguntar. Qual é o efeito do rosto de Nirvana da imortalidade quando eu ouvi uma reclamação fraca no meu ouvido? Chang'e. Senti como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Rapidamente abaixei os espetinhos de carne na minha mão e levantei-me instantaneamente. Derrubar. Mestre. Discípulo está aqui. Não veja a mestra falando agora. De forma descuidada. Depois de conviver verdadeiramente por esses 3 anos, eu sei que sempre que ela usa esse tom, definitivamente alguém vai sofrer. Sem surpresas. Deveria ser eu. Este jovem é tão azarado. A mestra segurou uma garrafa de vinho em uma mão. Depois de tomar um grande gole de vinho. Glu glu. Por que está parado de repente? Sente-se. Eu. Não ouso. Já que não ousa, então você ousou sair de Feng secretamente sozinho e correr para um lugar tão distante? Nesse momento, SHQNY finalmente se irritou, questionando. Ele trabalhou duro para criar por 3 anos, seu discípulo por 3 anos, e ele realmente queria deixá-lo? Que absurdo! Será que foi SHQNY quem ensinou isso? Não esperava que Jin Shanxi Tian Cao Cao Rou de repente lançasse um ataque. Logo depois, é realmente astuto. Este discípulo só saiu para experimentar e treinar por alguns dias. Eu vou dizer o que preparei com antecedência. Disse. De qualquer forma, eu nunca admitiria isso nem que me matassem. Quando Li Feng fugiu, eu ainda quero viver mais alguns anos. Sério. Mestre, imperceptivelmente, abandonou este seu discípulo, Dan Tianyi. Não enganei meu mestre. Eu ouvi e me apressei em protestar em voz alta. Claro que é verdade. Minha devoção ao mestre é tão clara quanto o sol e a lua. Ao ouvir a garantia de seu discípulo, o pequeno rosto de mestre finalmente mostrou um sorriso de satisfação. Valeram a pena os esforços desta viagem. Eu me esforcei para te treinar por 3 anos. Eu suspirei de alívio por dentro. Felizmente, este grande beberrão, sempre que bebe, sua mente não funciona muito bem. Mas ao mesmo tempo, não me esqueci de reclamar em meu coração. Você chama isso de treinamento? Você simplesmente não me trata como gente. Você vem até mim para ajudá-lo com tudo. Eu sou seu discípulo. Não sou seu pai. Este é o mestre se levantando lentamente, caminhando com suas perninhas curtas até mim. Eu abaixei a cabeça, olhando para essa lolha de cabelo branco que mal chega à altura do meu peito, franzindo ligeiramente a testa. Mestre, mais alguma coisa? Abaixe-se. Embora eu não entenda o que ela quer fazer, mas eu obedientemente me abaixei. E esse abaixar me permitiu ver claramente a aparência do mestre. Esta é a primeira vez que estou a uma distância tão curta, encarando o beberrão de cabelo branco. Apesar de eu ter dito antes que eu não poderia ser um lolicon.
Mas eu tenho que dizer que meu mestre é realmente indescritivelmente linda. Mas o aroma do vinho de flor de pêssego continua entrando no meu nariz. E assim, fiquei em silêncio, encarando o mestre. Mas não consigo sentir nem um pouco de emoção. É que ele é um pouco acessível demais. Se esse mestre de cabelo branco tivesse dado ser um cavaleiro que destrói seus ancestrais, um discípulo rebelde, não seria impossível. Mas o problema é, ele não deu. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. Eu me pergunto se a massagem tradicional pode ajudar a crescer um pouco. Estou tão apreensivo por dentro. Até que ouvi uma voz interior impotente. Irmão mais velho, eu sei que no fundo você está insatisfeito com este mestre. Muito insatisfeito. Mas este mestre não pode fazer nada. Ei! Uma grande interrogação surgiu na minha mente. O que está acontecendo? Será que tudo o que eu pensei sobre esse beberrão, ele sabe? Mas uma loli de cabelo branco com esse temperamento não falaria tão gentilmente. Ex-assistente. As duas coisas que este beberrão mais odeia são as pessoas discutirem sua altura e medidas. Centenas de anos atrás, um ancião do culto demoníaco viu, mestre, uma garotinha. Mesmo se estivesse bêbado na época, disse coisas que não deveria ter dito. No mesmo dia, ele desapareceu com tudo do continente Kanjiwan, sem deixar cinzas. Eu balancei a cabeça rapidamente. Disse muito seriamente. Não, mestre. Você é perfeita. Exceto que o peito asterisco é um pouco pequeno. Ouvindo seu discípulo elogiá-la assim, mestre curvou os olhos e deu uma risadinha. Hehe. Ainda bem que você tem uma boca doce, meu discípulo. Você nem provou. Como sabe se é doce ou não? Meu homenzinho interior revirou os olhos para ele. Continuo ouvindo a voz constante do X1. Você sabe por quê? Eu de repente quero aceitar a Shimei Jr. E ainda te chamar de volta? Eu balanço a cabeça. Não sei. Desta vez não o estou enganando. Porque a causa não está escrita na obra original. Mesmo motivo pelo qual X1 me aceitou como discípulo não foi mencionado. Como bucha de canhão, estou de todo o coração apenas querendo escapar do campo de batalha Shura do protagonista. Mas a Lolita X1 insiste em me deixar entrar em contato com o protagonista que está sendo rejeitado. E também expressa que trará outra parte de volta e então irá satisfazer meus pedidos absurdos. Meus pedidos absurdos. 6 minutos atrás, quando perguntei a X1 por quê, ela queria me dar uma Shimei Jr. X1 com um rosto sério disse mal-humoradamente. Não é tudo por sua causa? Apontei para mim mesmo com o dedo. Completamente confuso. Eu nunca imaginaria que a origem seria eu mesmo, vendo minha aparência. Mestre ficou ainda mais ressentido. Continuou dizendo. Quando eu, seu mestre, vagueava pelos céus, fui imediatamente cativada pela sua aura e beleza. Cheguei a pensar que você era a reencarnação de um imortal do 14º reino. No fim, meu discípulo, você é muito decepcionante. Levou 3 anos para mal conseguir a fundação. Na verdade, você atingiu o auge da fundação. Mestre admite que julgou mal? Ele é a reencarnação de um imperador imortal do reino superior. Que tipo de prodígio supremo eu não vi? Mas comparados ao meu discípulo. Na verdade, a beleza não se compara. Mas o que realmente fez meu mestre ter a ideia de te aceitar como discípulo foi: a aura em meu corpo era simplesmente única demais. Eu nunca tinha visto algo assim, nem mesmo no reino superior. Como um santo. Não importa como eu me vista, sempre dou às pessoas uma sensação de estar enfrentando um imperador. Então, quando me viu pela primeira vez há 3 anos, sem hesitação, me aceitou diretamente como discípulo. No entanto, a realidade foi um tapa na cara. Nem mesmo um núcleo dourado em 3 anos de prática. Ao ouvir essa resposta, fiquei um pouco sem saber se ria ou chorava. Quem é que aceita discípulos pela aparência? Mas mestre Yi é simplesmente excêntrico. Na verdade, aceita discípulos pela aparência. Embora Shanji, seu talento seja medíocre. Já que você se tornou discípulo de meu mestre Yi, serei responsável por você até o fim. Mestre Yi acariciou minha cabeça, como se me confortasse. Então, seu mestre planeja aceitar uma irmã aprendiz mais nova, para que ela proteja você e aceite imortal Kim-jun. Isso é como em um jogo. A conta principal foi estragada. E é preciso criar uma conta menor para subir de nível? Mas essa sensação de ser protegido ainda causa uma pequena emoção no coração. Mas, seguindo o enredo normal, eu ainda vou morrer. Agora até empurrei a irmã Júnior, que é a mulher do protagonista. Este efeito borboleta definitivamente não é comum. Sou 6º nas costas no sopé da montanha agora há pouco, e o desafio de Kim Suyufen
Já é óbvio. Não havia essa parte no enredo original. Mestre, você é realmente boa. Incontrolavelmente. Eu a abracei forte diretamente. Mas, mestre, já que você está planejando acolher a irmã Júnior, por que me chamou de volta tão de repente? Mestre hesitou um pouco. Esta parece ser a primeira vez que alguém se atreveu a ser tão ousado com ela. Mas pensando que isso pode ser a devoção filial de um discípulo, ela também não recusou. Em vez disso, estendeu a mão e retribuiu o abraço. Mas o lóbulo da orelha, branco e macio como jade, estava raramente tingido com um traço de jade vermelho, mas logo desapareceu. Parecia querer encerrar rapidamente esse assunto. Mestre não explicou muito. Como devo dizer, a situação aqui é um pouco complicada. É que a noiva da sua irmã mais nova é uma mulher. Ao ouvir isso, fiquei chocado. E disse incrédulo. Noiva? Uma mulher. Seguindo a rotina normal dos romances. Mesmo que fosse lésbica, não deveria ser tão ultrajante, certo? Mestre não estava muito acostumado. E se libertou dos braços de seu discípulo mais velho. O mestre não sabe a situação específica muito bem. De qualquer forma, conto com você. Shanji, lembre-se de trazer sua irmã mais nova de volta. Enquanto falava, Mestre estendeu sua pequena mão e deu um tapinha no meu ombro, como se estivesse me animando. Eu sorri e disse: Não se preocupe, mestre, garanto que cumprirei a missão. É que este discípulo tem uma dúvida no coração. Espero que o mestre me explique. O mestre parece saber o que vou perguntar. Você quer saber por que o cultivo do mestre é tão alto? E ele mesmo não trouxe a irmã Júnior de volta. E em vez disso, enviou você? Eu balancei a cabeça levemente. Sim. O mestre pegou novamente a garrafa de vinho da cintura e tomou um grande gole. E disse misteriosamente: Os segredos do céu não podem ser revelados. Você saberá no futuro. Depois de dizer isso, mandou-o para a colina traseira para pegar ervas. A pequena silhueta desapareceu gradualmente. Mas enquanto caminhava, o mestre lembrou que havia uma coisa que não havia feito. Mas, ao pensar cuidadosamente sobre o que era, não conseguia se lembrar. Parecia estar relacionado ao seu discípulo. O mestre coçou a cabeça. O que era mesmo? Esquece. Não vou pensar nisso. Vou perguntar a ele quando o discípulo voltar. Eu originalmente queria perguntar mais sobre o noivo da irmã Júnior e a questão da pessoa imortal do Niepan. Mas vendo este bêbado barbudo branco realmente ir embora, não tem jeito. E eu estava prestes a pegar aquela jarra de vinho de flor de pêssego, preparando-me para homenageá-lo. Mas a pessoa sumiu em um piscar de olhos. Esquece. Espere até que eu traga a irmã Júnior de volta na próxima vez para dar a ele. Quanto a esta pessoa imortal do Niepan, embora não esteja escrito na trama, mas deve haver registros nos livros antigos do mundo imortal. Vou dar outra olhada amanhã. Justamente quando eu levantei meu pé pronto para voltar para a pousada para dormir. Aquele livro do tesouro escondido em minha mente. De repente, começou a escrever automaticamente novamente. O discípulo do Portão Imortal da nebulosa Lamian Vumin. E após a estreia de sucesso, Shi-King, uma pilha de reis. A trama da ex-esposa, protagonista feminina, é oficialmente aberta. Roteiro de rompimento de noivado 30 anos Rio a Leste. 30 anos Rio a Oeste não intimide os jovens pobres, etc. X. Roteiro de droga fluxo de contra-ataque inútil. Fluxo de vovô dedo de ouro X. Não, tudo acima não é. Depois que o conteúdo acima foi escrito, o grande livro sombrio e sem brilho de repente explodiu em uma explosão de luz vermelha escarlate, como sangue. Toda a capa foi renovada, como se tivesse passado por uma transformação completa. Ao mesmo tempo, o grande livro que originalmente não tinha título, finalmente teve um nome neste momento. Título do livro: Dança Shura do Vestido de Neon Sangrento. Protagonista do livro: Yuni-chan. Enredo principal do livro: Yuni-chan. Liu Yun se torna filha adotiva da família Yun. Yuni-chan tinha 1 ano de idade. Foi adotada pelo chefe da família Yun quando tinha 5 anos. O chefe da família Yun, para salvar a filha da família Xiao, perdeu muito poder e depois encontrou um assassino e morreu. A partir de então, o status de Yuni-chan na família Yun caiu drasticamente. Apenas Yun-shi, a irmã do chefe da família Yun, a amava muito. A família Xiao, para agradecer por salvar sua filha, prometeu um casamento entre as duas famílias. Mas a verdade é realmente essa? Ao mesmo tempo, a uma distância desconhecida do portão imortal Qinjun, em uma pequena cidade de mortais, em um quarto de donzela da família Yun, localizado no centro da pequena cidade, uma jovem deitada em uma cama macia, abre lentamente os olhos. Seus olhos originalmente como uma poça de belos olhos de água de nascente límpida. De repente, eles se enchem de sangue neste momento.
e emitem uma luz chocante de matança. A jovem olha para a cena familiar e desconhecida ao seu redor. Um sorriso encantador aparece no canto de sua boca. Finalmente voltei. E enquanto eu escrevia cavaleiro. Do outro lado, no meio da noite, a lua paira sobre os galhos. Pequeno pico de bambu da montanha Qinjun. O luar é como água. Silenciosamente espalhando-se sobre o pequeno pico de bambu. Vestes brancas como sempre. Lu Qinsu sozinha. Sentado sozinho na plataforma de observação da lua na parte de trás do pequeno pico de bambu. Desde o desafio do pico de apostas da tarde. Depois de ser completamente derrotada por seu irmão mais velho. Ela está aqui desde então. Até não muito longe. Uma voz infantil nítida veio. Quebrou a tranquilidade do momento. Shiji, Shiji. Eu disse ao mestre e a Shiji Xia, que você definitivamente estaria aqui. Os dois não acreditaram. Uma voz de garota animada e adorável. Também carregava um pouco da infantilidade peculiar. Lu Qinsu virou a cabeça. E viu o mestre, Ling Yu e Zhenhen. E a Shimei Xia andando passo a passo de perto. Enquanto a Shimei mais nova da família, Bai Xian'er, corria e pulava, indo diretamente para ela. Lu Qinsu rapidamente estendeu a mão e a abraçou. A expressão fria como a neve de inverno derretendo na primavera. Já está tão tarde. Xiao Xian'er, por que vocês ainda não estão dormindo? Não é porque estamos preocupados com você, Shiji? Bai Xian'er se levantou dos braços macios e sem ossos. Preocupada, disse. Embora tenhamos testemunhado à tarde a habilidade do seu Shixion, e você tenha dito que está tudo bem, Shiji, o mestre ainda está um pouco preocupado. Não tem jeito, só posso vir dar uma olhada de novo. Aparentemente, Lu Qinsu também sentiu um calor no coração. Ela olhou para mestre espiritual Lu ao lado dela e sorriu suavemente. Mestre, estou realmente bem. Fiz vocês se preocuparem. Apesar de dizer isso, o rosto branco de Lu Qinsu não pôde deixar de exibir uma expressão de preocupação. Afinal, ela também é uma líder de destaque na seita imortal da Nuvem Clara. A irmã mais velha do Pico Bambu Pequeno. Só não esperava que nem mesmo um pouco da intenção da espada do irmão mais velho conseguisse resistir. Ainda bem que a obsessão em seu coração quando ela se tornou aprendiz ainda jovem desapareceu. Irmã Sênior Bai King. Bai Xian'er disse com um sorriso sem coração. Não fique muito triste. Essa é a intenção da espada do terceiro nível do coração da espada. É normal você não conseguir vencê-la. Enquanto caminhava para o pavilhão da lua ao longo do caminho, ela perguntou à mestra. Qual foi o final do incidente da irmã mais velha da tarde? Por que tão sombrio? A resposta que obteve da mestra espiritual Lua foi na verdade. O irmão mais velho Ling é um corpo de espada com triplo coração de espada. Embora Bai Xian'er não seja uma cultivadora de espada, mas como discípula de uma seita imortal, ela entende muito bem certas coisas. Um corpo de espada com triplo coração de espada. Pelo que ela sabe, em todo o continente Kanjuan, não existem muitos. Não sei como o irmão mais velho Ling cultivou, para ser tão bom, tanta inveja. Eu realmente quero abrir o cérebro do seu irmão mais velho, para ver se sua estrutura é realmente diferente. É assim que você conforta as pessoas? Pequena Xian'er, se você continuar falando bobagens, vai para a solitária por 2 meses e meio. A real pessoa Lin Jiu é ao lado de Bai Xian'er. Não tolera essa pequena discípula. Severa. A discípula que ela, a real pessoa Lin Jiu, treina. Não perde para ninguém. Só que ela encontrou seu sobrinho marcial, esse pequeno aberração. Não, mestra. Ao ouvir a real pessoa Lin Jiu dizer que a trancaria para meditar, Bai Xian'er gritou imediatamente. Durante o dia, ela mal tinha conseguido ver seu Shixion. Ainda pensava em tentar a sorte no sopé do pico Kyugemin em alguns dias. Se ela realmente fosse trancada em um quarto escuro, estima-se que tudo estaria perdido. Ignorar automaticamente e gerar ruído. Real pessoa Lin Jiu olhou para Lu Qingshu, sua discípula mais satisfatória em toda a sua vida, confortando-a suavemente. Está tudo bem se você está bem, Qingshu. O incidente do dia já fez com que o Xixi roubasse a bolsa de armazenamento. Você também não precisa se importar muito. O reino triplo de Jian XN já é o Xixi. Estimasse que não conseguiria roubá-la. Mas Qingshu, você ainda é jovem. Pode haver oportunidades no futuro. Quando chegar a hora, peça conselhos ao seu Xixi. Também não é impossível. A razão pela qual a real pessoa Lin Jiu é tão cautelosa é o medo de que essa discípula mais velha seja realmente atingida. Jian Shi, o que você precisa é de um coração corajoso, resiliente e indomável. Use sua própria espada, use seu próprio coração, para aprimorar seu próprio caminho da espada. Bai Xian'er murmurou baixinho. Na verdade, não precisa ser tão complicado. Mestre Lin Jiu, Bai Xian'er,
Você realmente quer ser colocado em confinamento? Bai Xian'er fez beicinho com seus lábios de cereja. Disse com insatisfação. Eu também não disse nada de errado. Parece saber que a irmã mais velha está aqui. O mestre não se atreve a realmente fazer nada com ele. Ok. Então me diga. Como derrotar alguém que possui o terceiro nível do reino Jianxin? Bai Xian'er disse muito naturalmente. Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. O que mais você pode fazer? Eu vejo que você realmente está pedindo para apanhar. Bai Xian'er. Mestre Lingyu estava realmente ficando irritada. A expressão em seu rosto gradualmente ficou furiosa. Já deixamos os discípulos do nosso pico pequeno bambu irem buscar o grande bêbado. O que você está pensando? Pequena Xian'er. O irmão mais velho com Glinfeng sempre teve conflitos, mas como um discípulo de Xiaozu Pique. Isso certamente está claro. Não. Eu sei que vocês estão ansiosos. Mas não fiquem ansiosos ainda. Deixem-me terminar de falar. Bai Xian'er de seu peito tirou um livro de capa azul, parecendo muito novo. Na ponta do dedo estava gravado a arte da guerra de Sun Tzu. 36 estratégias, 8 grandes caracteres. Tomou alguns goles para aliviar a garganta. Usando sua voz que ainda é ingênua, explicou em voz alta. A guerra é um engano. Não dissemos que vamos ao pico Xiongling. Podemos deixar seu irmão mais velho juntar-se ao nosso pico Xiaozu. Neste momento, Bai Xian'er parece um pequeno espírito de raposa expondo a cauda de raposa. Seu olhar está fixo em Lu Qingsu, com um sorriso pendurado no canto da boca. Um sorriso que não se pode dizer o significado. Pernas bombas até. Shiji, você pode deixar seu Xixiun ser seu companheiro Dão. Neste momento, o coração de Bai Xian'er está cheio de alegria. Ha. Eu sou um gênio. Contanto que Shiji concorde com você. Dessa forma, você pode vê-lo todos os dias no futuro. Seu Xixiun encontram-se todos os dias. Então o amor cresce com o tempo. Último passo para a cama. Pegue seu Xixiun para casa. Lu Qingsu fugiu. Ele é como um servo assustado. Desamparadamente. Correndo para longe da plataforma de Vanjiu. Xian'er, não brinque aleatoriamente no futuro. Como você pode deixar Shiji e Lu fazer este tipo de coisa? Xia Xuanin observava Lu Qingsu com uma silhueta apressada. Virou-se com um tom ligeiramente sério. Originalmente, Xia Xuanin realmente pensou que a pequena fada tinha alguma boa ideia. Quem diria que suas palavras iriam diretamente chocar os três e assustar a irmã sênior Lu. Eu não estou brincando, de verdade. Irmã sênior Xia, seu irmão não é só bonito, mas também não é forte. As outras irmãs FNG sonham com ele à noite. O objeto dos sonhos delas é seu irmão. Além disso, eu vi que, após a consulta da irmã sênior Lu à tarde, ela pareceu ter sido abraçada por seu irmão. Bai Xian'er falava sem parar. Que o ancestral Qin Jun nos proteja. Bai Xian'er jura. É verdade, foi à tarde. Só tive essa ideia. Depois de ver Lu Shiji corar. Em todos esses anos em pico pequeno de bambu, ele nunca tinha visto Lu Qingsu envergonhada ou corada. Definitivamente não era sua intenção seduzir a irmã Júnior Nang. Ele só foi seduzir a irmã Sênior Lu. Não diga mais nada. Pequena Xian'er. Xia Xuanin realmente admira. Circuito oscilante de Bai Xian'er. Embora o que ele tenha dito pareça estar certo, não diga tudo isso na frente do mestre. Mestre, finja que a pequena Xian'er não acordou ainda e está falando dormindo. Eu vou levá-lo de volta primeiro. Mestre, boa noite. Xia Xuanin não ousou olhar nos olhos de Lingyu e Zhenrin. Depois de dizer boa noite novamente, apressadamente puxando Bai Xian'er, correndo a favor do vento. Por um momento, a plataforma Vanjiu só tinha o real ser espiritual da lua, mas ele não era como Xia Xuanin. Imaginou que ele ficaria furioso. Pelo contrário, parecia pensativo, murmurando para si mesmo. Maravilhoso! Se seu sobrinho realmente se tornar o genro ideal de Qingsu, com a mesquinhez do copo de vinho grande de Shi Qingji, ela definitivamente ficará ansiosa até a morte. Hehe. Irmã Júnior Qinjun, sinto muito. Quem mandou você sempre intimidar sua irmã mais velha antes? Assim que pensou nessa cena futura, o real ser espiritual da lua não pôde evitar. Já começou a rir secretamente de forma traiçoeira. Por sorte, amanhã é a reunião mensal dos chefes dos 7 picos. O engenhoso real ser espiritual da lua. Já pensei num plano engenhoso. Ele precisa encontrar o Xixiun mestre da seita, para que ele secretamente abra uma porta dos fundos para si mesmo. Como Xiaoxian'er pôde dizer tais coisas?
E se o Shifu realmente tiver sucesso? Será que seu Xixiun realmente se tornará meu companheiro Dão? A jovem retorna ao quarto. Lu Qingsu enterra o rosto quente, na colcha de nuvens, rolando na cama sem qualquer decoro. Não. Lu Qingsu, você deve se tornar a primeira fada espadachim do mundo. Como você pode deixar seus olhos serem obscurecidos pelo amor? Mas e se o número 1 do mundo for seu Xixiun? O que deveria ser feito? Esta noite, a jovem que acaba de descobrir o amor não consegue dormir. Xiong Lingfeng, que da espada à distância. Eu coloco minhas mãos atrás da cabeça. Deitado na cama. Estou olhando para o conteúdo do grande livro na minha mente. Já faz mais de meia hora. Ainda estou um pouco incrédulo. Pílula Yuni. Corpo dos 6 sons. Eu não sabia no começo o que era esse corpo. Mas desde que o grande livro se renovou, ele ficou mais inteligente, capaz de explicar automaticamente algumas coisas que eu não entendia. Oi, trigrama Kun. São os 6 sons. Ano do som, mês da música, dia do som, hora do som, minuto do som, segundo do som. Uma garota nascida nesse momento é extremamente um corpo dos 6 sons. Essa probabilidade é inacreditável. Eu estimo que em todo o continente Kanjiwan só deve haver a irmã Júnior. Não é à toa que a irmã Júnior pode ser uma das protagonistas femininas. Claro, um corpo tão especial e raro. Espera-se que aumente naturalmente sua capacidade de desafiar o céu, velocidade de cultivo, qualificações, idade óssea, etc. São todos de primeira. Mas todas as coisas. Uma sombra, uma mesa. Ele também tem um efeito que pouquíssimas pessoas conhecem. Ser um forno de pináculo. E ainda por cima, um forno de pináculo de nível superior. Ele pode transferir tudo de alguém que possui o corpo dos 6 sons, para a pessoa que pratica o cultivo dual. Tudo isso naturalmente, incluindo tudo que foi mencionado acima. Uma série de benefícios que desafiam o céu. Quando vi essa descrição pela primeira vez, não pude deixar de ficar um pouco chocado. Mas quando continuei lendo o conteúdo do grande livro, fiquei incrivelmente furioso. A filha da família Xiao, Xiao Yui, é uma discípula da seita demoníaca e da seita da alegria. Por uma feliz coincidência, ela obteve o sistema da família Yun. Ela imediatamente relatou isso para sua seita. Assim, ela obteve o posto de Santa Donzela a ser selecionada. O líder do clã Yun tem o cultivo da perfeição do estágio da transformação divina. A seita Wanxi, para não falhar, juntamente com o clã Yun e o povo da família Xiao, planejou o assassinato do líder do clã Yun. Sob o ataque conjunto das duas famílias. Assassinato bem-sucedido. E como o solitário Yun Yishan o criou até os 18 anos, será levado para a seita da alegria. Mas ainda existem pessoas boas no mundo. Irmã do líder do clã Ling Xiun, tiazinha de Yu Yishan. No dia em que Yu Yishan completou 18 anos, ao custo de sua própria morte, conseguiu enviá-lo em segurança. Aconteceu de ser visto por Li Qingji que passava, e a aceitou como discípula. Não é à toa, na história original, aquele cachorro autor, depois de escrever sobre a chegada da irmãzinha ao pico Qionglin, tudo o que ela faz é cultivar. Ela basicamente não fala com ninguém. Nem mesmo eu, o irmão mais velho. Falamos poucas vezes. Eu sou o irmão mais velho reverenciado por todos na seita. Nesse momento, uma voz chamou minha atenção. Olhei na direção do som. Eu a vi imediatamente. Uma grande garça branca não muito longe. E Lu Qingsu parada ao lado da grande garça branca. De repente me lembrei do grande livro. Registros sobre Lu Qingsu. Os cantos da minha boca se ergueram ligeiramente, revelando um sorriso astuto. Grande livro, ajude-me a esconder minha aura. Lentamente, dei um passo à frente, chegando atrás de Lu Qingsu. A grande garça já havia notado essa pessoa sorrateiramente. Só queria ir formalmente mandá-la embora. Mas a voz da dona, de repente entrou em sua mente. Sem chance. Teve que fingir que não sabia. Eu pigarrei. Irmã Júnior, não olhe para trás. Adivinhe quem eu sou. Este irmão marcial. Adivinhou certo. Existe alguma recompensa? Lu Qingsu resistiu à vontade de sorrir. Essas palavras foram impressas em seus lábios vermelhos. Isso. Eu hesitei ligeiramente. A fala está errada. Por que ela está me perguntando sobre recompensas? Irmãozinho. Não aguento mais. Irmão mais velho Lu, você é muito divertido. Lu Qingsu virou a cabeça, cobrindo os lábios vermelhos com a mão de Jade. Ela riu levemente. Originalmente já tinha um corpo de demônio. Essa risada fez com que seus seios balançassem. Fiquei um pouco tonto com isso. Irmã mais nova Lu. Como você? Eu nem terminei de falar, quando ouvi Lu Qingsu perguntar com um sorriso. Irmão mais velho Lu.
Você quer me perguntar como eu sabia que era você? Eu balancei a cabeça ligeiramente. Eu estava realmente curioso. Afinal, agora mesmo, eu usei o grande livro para obscurecer minha figura. Desde que o grande livro foi ativado, eu estudei seus efeitos dia e noite. Não pude deixar de perceber de repente. Eu realmente descobri um. Quando o cultivo do oponente não me excede em muito, através da ocultação do livro do tesouro, posso esconder brevemente minha aura. Por cerca de alguns minutos, Lu Qingzu estava de costas para mim. E não deveria ter me descoberto. As sobrancelhas e os olhos de Lu Qingzu se curvaram, cheios de alegria. Por quê? Você é o irmão Sênior Ling. Ouvindo esta frase cheia de significado, meu coração não pôde deixar de dar um pulo. Estou sendo paquerado? Mas isso não é um pouco rápido demais? Isso provavelmente não é o que está escrito no livro do tesouro. Um traço de favor, certo? Mas eu sou um mestre no controle facial. E minha expressão ainda está calma. Vendo que eu não tive nenhuma reação, Lu Qingzu de repente percebeu que suas palavras tinham ultrapassado um pouco os limites. Droga, o irmão Sênior Ling não vai pensar que eu sou uma mulher descuidada. Na vida passada, ela já tinha absorvido um pouco do que a pequena fada disse ontem à noite. E ela mesma também tinha um pouco de afeição pelo irmão Sênior Ling. Além disso, antes de partir, o mestre lhe disse alguns segredos. Então agora há pouco, ela inconscientemente disse o que estava em seu coração. Vendo essa cena, mudei de assunto. Irmã Júnior Lu, por que não descemos a montanha primeiro? Afinal, a irmã Júnior ainda não voltou. Algumas coisas eu não posso discutir em voz alta. Ah, ok. Ouvindo minha voz gentil e normal, Lu Qingzu secretamente soltou um suspiro de alívio. Felizmente, o irmão Sênior Ling não ficou bravo. Senão, ela realmente não saberia como explicar. Lu Qingzu sentiu que também estava enfeitiçada. A razão e a vida passada não estão nem um pouco relacionadas. Ela estava sendo tola ao revelar seus sentimentos. Irmão Sênior Ling, que bom que você não está chateada. Lu Qingzu me observava com seus belos olhos, com um certo pedido de desculpas. Não há motivo para ficar chateado com isso. Além disso, eu pausei um pouco, olhando para ela com um sorriso enigmático. É porque você é a irmã aprendiz Lu, que estou disposto a jogar um jogo de adivinhação com você. Lu Qingzu ficou atônita, e então reagiu instantaneamente. Um rubor tingiu suas bochechas brancas como a neve. Não é, irmão aprendiz Ling. Eu não sou. Vu. Não consigo mostrar meu rosto para as pessoas. Lu Qingzu realmente queria encontrar um saco de aninhagem. E então entrar nele. Eu ignorei Lu Qingzu atrás de mim. Levantei o pé e comecei a descer a montanha. Se não formos agora, talvez não cheguemos à cidade de Liuyu antes de escurecer. A cidade de Liuyu está localizada na fronteira do domínio desolado oriental. Não sei qual é a distância do portão imortal da nuvem azul. Se continuarmos atrasando, a irmã aprendiz mais nova está prestes a ser totalmente consumida. Irmão aprendiz Ling, podemos ir para a cidade de Liuyu no Grande Bai. Será muito mais rápido assim. Eu silenciosamente levantei meu pé. E voltei. Da próxima vez que houver algo importante, por favor, irmã aprendiz Lu, diga antes. É o irmão aprendiz Ling. Vendo a expressão de querer xingar no rosto do irmão aprendiz Ling, Lu Qingzu sorriu com os cantos dos olhos. Nesse momento, ela apontou para o Grou e disse: Irmão aprendiz Ling, por favor, entre. Em seguida, fui para baixo deste grande ganso branco. Justamente quando eu estava me preparando para usar a força, para pular nas costas deste grande ganso branco, este Grou abaixou a cabeça de repente. Então, ela esfregou a cabeça em mim, extremamente gentil e elegante. Uma pequena interrogação apareceu na minha testa. Virei a cabeça para olhar para Lu Qingzu, dizendo ligeiramente perplexo: Irmã aprendiz Lu. Nesse momento, talvez Dabai goste mais do irmão Sênior Ling. Lu Qingzu disse, um pouco incerta. Na verdade, ela também foi pega de surpresa pelo comportamento repentino de Dabai. A pegou desprevenida. Dabai é uma besta espiritual de quinta ordem, muito compreensiva. Normalmente, mesmo que a mestre a toque ativamente, ela parece desgostosa. Se não fosse por eu tê-la criado desde pequena, eu não seria capaz de tê-la como minha besta espiritual. Como é que agora o irmão Sênior Ling a encontra pela primeira vez? Dabai realmente foi ao seu encontro ativamente. Que estranho. Entendo. Eu não pensei muito. Acariciei a testa de Dabai. E então, com um leve salto, cheguei às suas costas. Então eu olhei para Lu Qingzu, que ainda estava no chão, e sorri. Irmã Júnior Lu, suba rápido. O espaço na cabeça de Dabai é apertado. Parece que você terá que se espremer comigo. Vendo o irmão Sênior Ling tão divertido, Lu Qingzu sorriu.
Sentou ao meu lado. A distância entre nós dois era tão curta que era quase ambígua. Mar de nuvens brancas. Extremamente aveludado, dando a sensação de estar pisando nele. Irmão mais velho Ling, posso te fazer uma pergunta? Foi o que Lu Qingsu perguntou de repente, ganhando um olhar curioso em seus belos olhos. Eu balancei a cabeça e disse, pode, mas não necessariamente responderei honestamente. Irmão mais velho Ling, você conhece a Santa Liu Wei do Palácio Taishan Chunqing? Lu Qingsu mordeu seus lábios vermelhos e contou sobre o pedido de Liu Wei para que ela ajudasse a perguntar sobre algo que aconteceu na noite passada, ontem à noite, por causa do que a pequena Xian'er disse sobre o irmão mais velho Ling se tornar seu parceiro de cultivo. Isso a impediu de dormir. Sem escolha, ela teve que encontrar alguém para desabafar. Quanto ao objeto de sua confissão, naturalmente, era Liu Wei, a irmã com quem ela cresceu desde a infância. Só que diferente das vezes anteriores, desta vez, Liu Wei falou hesitante, com um ar distraído. Foi ainda mais no final que ela pediu ajuda para encontrar alguém. Mas a aparência e a idade da pessoa. Liu Wei não disse nada. Apenas disse que a pessoa provavelmente era do portão imortal Qingjun, e que apareceu nas montanhas da longevidade há 10 dias. A primeira impressão de Lu Qingsu foi que era eu. Só que Liu Wei, desde que se separou de si, esteve cultivando no Palácio Supremo Xuanqing. Como ela procuraria o irmão mais velho Ling? Ao ouvir as 3 palavras Liu Wei da boca de Lu Qingsu, quase pulei. Não por nada. Era realmente assustador. Não estava claro o que aconteceu naquele dia nas montanhas da longevidade, e eu tinha certeza de que não a conhecia. Eu balancei a cabeça levemente. Só que estou um pouco curioso. Como a irmã mais nova luta em contato com a santa do Palácio Supremo Xuanqing? E pelo tom da irmã mais nova, parece que vocês têm um bom relacionamento. Não importa por que Lu Qingsu está fazendo isso. Eu não vou admitir isso. Pelo menos não agora. Lu Qingsu assentiu pensativamente. Então, a diferença nos olhos do irmão mais velho antes era curiosidade sobre como ela e Liu Wei se conheceram. Irmão mais velho. Eu e Liu Wei somos órfãs. Nós vivemos e crescemos juntas desde pequenas. Lu Qingsu recorda. Até que, aos 6 anos de idade, Mestre Lin Yu e a princesa gelada do Palácio Taishan Xuanqing viram que nós duas tínhamos talento, e cada uma levou uma discípula. Desculpe por te lembrar de memórias ruins da infância. Eu também não imaginava que as duas tivessem tido tal experiência. São irmãs, afinal, realmente digna de ser uma protagonista registrada pelo grande livro. Até a personalidade é tão semelhante. Lu Qingsu diz com um sorriso no rosto. Não importa. Na verdade, eu era muito feliz quando criança. Naquela época, eu podia ver Liu Wei todos os dias. Agora, só posso usar o espelho do fragmento para falar com ela. Que bom! Eu disse gentilmente. Quanto ao fragmento do espelho do tesouro mencionado por Lu Qingsu, imagino que deva ser algum tesouro que pode se comunicar através do espaço, já que o irmão sênior não conhece Liu Wei. Liu Wei cometeu um assassinato do marido. Afinal, naquela caverna. Ei, não posso dizer. Não posso dizer. Lu Qingsu apenas pensa que estou envergonhado. O que tem de mais nisso? No futuro, ficarei familiarizado depois de nos encontrarmos algumas vezes. Irmão sênior Lin. Deixa eu te contar. Liu Wei é muito bonita. Ao mesmo tempo, no domínio divino Zong, no quarto silencioso do Palácio da Pureza Profunda de Taishan, uma mulher vestindo um manto taoísta de lótus está sentada em uma almofada. Originalmente, ela estava meditando em silêncio. De repente, suas sobrancelhas finas se franziram, e ela espirrou. Quem será que está pensando em mim? Liu Wei massageou as têmporas. Será que? Sua meditação foi interrompida. Ela também não continuou. Ela também não estava realmente concentrada em meditar. Desde aquele dia na Cordilheira da Longevidade, depois de ser salva por aquele jovem, é difícil para ela meditar em paz. Assim que ela fecha os olhos, a cena da caverna naquele dia e o rosto bonito daquele jovem aparecem em sua mente de vez em quando, especialmente quando pensa naquele dia na caverna. Nos dois, as bochechas claras de Liu Wei ficaram vermelhas instantaneamente, mas isso não é o mais fatal. Nestes últimos dias desde que voltou, Liu Wei sente ocasionalmente certas partes de seu corpo ficando inexplicavelmente coçando, como se alguém estivesse coçando. Liu Wei coçava o cabelo, angustiada. Seus cabelos negros e sedosos estavam agora uma bagunça. Será que tem algo a ver com aquele jovem? Será que Qingsu encontrou aquele que se suspeita?